I'm a man on a mission. I don't need no permission. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni do De Propósito Podcast, em mais um episódio incrível. Eu já aproveito esse momento para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um like e também cliquem no sininho para as próximas notificações. Também estamos com o mesmo arroba no TikTok, no Instagram e também agora no Spotify. E vamos para mais um episódio incrível. Hoje eu estou recebendo um querido escritor, pai também, uma pessoa que tem impactado a vida de muitas pessoas através da inteligência emocional, falando sobre relacionamento, sobre saúde mental, criador de uma das maiores plataformas de inteligência emocional, se não, na verdade, a maior plataforma de inteligência emocional do país, e que já me deixou um presente, o meu querido Marcos Bulhões. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Giovanni. Muito obrigado pelo convite. Quero também dar minhas saudações a quem nos acompanha, quem nos segue. Para você que está aqui agora, que já me conhece ou vai me conhecer, é um prazer dividir e partilhar esse tempo de qualidade. Reforço o pedido do Giovanni para que você não só se inscreva, mas curta esse vídeo e ative as notificações. Geralmente a sua For You, que é a página que aparece para você, diz muito acerca de você. E se a sua For You tem muita distração ou mulher gostosa dançando, alguma coisa está errado. Então, para você mudar essa For You, você tem que fazer o quê? Forçar a plataforma a entregar conteúdo de qualidade. Então, tão importante quanto você curtir e seguir esse perfil é você ativar as notificações. Porque assim que sair um episódio, um corte, você vai receber em primeira mão. Cara, e aproveitando, obrigado pelo livro que está aqui. O Gui vai dar um corte aí pra gente. No livro Elucubrações. Isso. E uma palavra bonita, e a gente tenta pensar sobre isso. E elucubrações, poesias. Eu ganhei uma versão de luxo do Marco. Best-seller, cara, que foi o primeiro livro que você publicou de três. Primeiro livro que eu escrevi, o primeiro que bateu a marca. E eu tenho um carinho muito especial por ele. Todos os escritores geralmente fogem quando a pergunta é: dos livros que você escreveu, qual o seu favorito? Esse é o meu favorito. Esse é o seu favorito. Não posso garantir que é o do público. Acho que o do público deve ser o Ex-Amor. Código do Desapego também é muito querido. Mas o Elucubrações pra mim é muito especial. Cara, quando eu comecei, assim, eu sempre fui meio low profile, mas quando eu comecei a acompanhar mais você, esse que estava em alta, o tema Elucubrações foi uma das coisas muito legais. E eu acho que tem muita coisa para agregar, pelo menos na minha vida, com certeza eu vou ler. Já vou também deixar aqui na nossa lista de presentes. O Dani, que já esteve com a gente, deixou 2 aqui pra gente consumir. Mereço um autógrafo aí, se você puder. Abre uma página, hein? Deixa eu vá, vamos aproveitar. Faz igual na época da igreja, abre um versículo. Só para não ficar nas minhas palavras. Uma vez um amigo meu ele falou assim para mim, ele falou assim: Bulhões, tira uma palavra para mim que eu tô pensando em voltar com a minha namorada. Aí eu já manjava, porque quando você lê muito um livro, ou a Bíblia é sua, tu sabe onde é que tá cada coisa. Eu, cara, vou abrir agora. Pá! E voltou o cachorro ao seu vômito. Aí ele, misericórdia, é isso, meu. Eu falei, cara, a palavra não mente, não. Aí ó, já era, pega pra tua vida. Mas, cara, vou dedicar pra você uma frase que é a frase que me moveu dentro do propósito. Que é essa frase aqui, ó. O sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Cara, pra mim... servir. É. Que legal, cara. Aqui, obrigado. Faço meu autógrafo aqui. Vocês têm amigos que têm livros publicados? Eu tenho mais de um. Isso é um presente. Que legal, cara. Ao querido Gio. Obrigado, cara. Obrigado. Do amigo Bulhões. Eu só não sei assinar bonito assim, mas tá, obrigado, cara. A letra de médico. Letra de médico, né? Poeta é um médico, cara. É, só que ele opera o coração de dentro pra fora. Aí, ó. Toma. É o poder das palavras. Seguindo aqui, cara. Puta merda, a gente se conheceu, assim, eu acho que eu entrando na vida adulta, você era adolescente. Eu sou bom com datas. É bom, então, eu não, cara. Então se você botar data ali, pra mim vai ajudar muito. Acho que eu lembro muito bem. Na verdade, assim, eu entendo os significados das pessoas na minha vida com muita clareza, com pouca data. Mas eu acho que isso sim, eu sempre vi, falava pro Paulo, que é um amigo nosso, Paulinho. Você tinha talento, eu acabei de falar isso pra você, você tem talento desde o começo. Embora talvez eu não tivesse tanta habilidade em observar isso, mas olhando de hoje pra lá,
Você sempre se achou um cara diferente, fora da curva, dentro de casa? Como é que você começou a prestar atenção de que você era um fora da curva na tua vida, irmão? Cara, eu prestei atenção que eu era diferente quando uma vez eu falei uma coisa pro meu pai e ele riu da minha cara. Eu era criança e meu pai fez uma brincadeira que me chateou, né? Me deixou ali incomodado. Aí eu olhei pro meu pai e falei assim: pai, eu sou sensível. Aí meu pai olhou pra ele, aí chamou meu irmão, olha, ó, ele é sensível. E ali, cara, eu fiquei com aquele negócio na cabeça e essa sensibilidade, ela era um detalhe. E, na verdade, é um quê da criatividade em si. Porque algumas matérias humanas sempre serão frequentes para todos os indivíduos. A dor, o prazer e o sonhar. Só que aquele que performa é o cara que ele consegue trabalhar na dor. Nassim Taleb tem um livro maravilhoso que eu tenho estudado e vai ser inclusive o tema do treinamento que a gente vai fazer com a comunidade, que é o antifrágil. E o antifrágil é muito curioso, porque ele determina 3 tipos de pessoas. É um nível mais profundo do que a resiliência, né? Exato, aí tem o frágil, que é aquele que diante ao caos ele cede, o robusto, que é aquele que diante ao caos ele resiste, e o antifrágil, que é aquele que diante ao caos ele cresce. Legal, então, geralmente, essas pessoas que conseguem ser forjadas de fato na dor, no sofrimento, são aquelas pessoas que, além de passar pelo processo, elas conseguem ater aos detalhes do que levou elas a passar por esse processo. Constrói. E aí vem a jornada do herói, que é quando o herói ele volta da missão junto com a chama divina. Isto é, o método para que você possa sair desse problema. Isso em qualquer área da vida, financeira, emocional, afetiva, podcast, empreender, seja o que for. E aí eu percebi isso naquele momento. Comecei a escrever após o fim de um relacionamento, como uma maneira terapêutica de conseguir lidar com aquele processo, e aperfeiçoei esse braço artístico com o braço empreendedor, quando eu entendi que nem só de poesia viveria o homem, mas de todo boleto quitado. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu preciso me profissionalizar, preciso levar isso a sério. E aí as coisas aconteceram. Caraca, velho, que legal isso, porque, lógico, a gente partilhou de um ambiente religioso e tal, e depois as coisas ficaram dentro de um horizonte muito maior para você. Confesso que a gente teve um distanciamento, acho que natural dentro das coisas. A última vez que eu te vi foi em São Mateus, numa garagem dentro de uma igreja. Acho que essa foi a última vez que eu te vi com o Paulinho ali também. E passou-se um tempo, do nada, eu falei, cara, o cara é escritor, velho. Dá uma olhada nisso aqui. O cara tá voando, porque despontou, não pela surpresa no sentido de, pô, ele não teria competência pra isso, mas na surpresa de que bom que ele fez isso, mas você não tá preparado pra qual é o momento que a coisa vai acontecer, mas aconteceu, e isso eu acho que foi uma das coisas que me deixou gratamente surpreso e feliz pela jornada. Quando você olha ali essa sensibilidade, aí você começa a escrever por talvez um método terapêutico, estava consciente pra você de que aquilo era terapia, ou você só precisava de alguma forma tirar aquilo de dentro de você e de alguma forma se libertar, ou já trabalhar isso de forma a tocar outras pessoas, cara? Foi se tornando consciente na medida do processo, do resultado. Então eu lembro exatamente do passo a passo como aquilo mudou. Então, em 2015 era o ano da minha vida. Era o ano que eu iria me casar, era o ano que minha avó viria de Maceió pro meu casamento. Quantos anos, cara? Quantos anos de idade eu tinha, na época, 21 anos. Caraca. Então era o ano que minha avó viria ali de Maceió para ficar com a gente. Era o ano que eu estaria com a minha família e iria celebrar um ano de vitória. E logo no início do ano, meu irmão mais novo ele foi preso. Caraca. Ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele saiu, ficou 29 dias solto. No dia que completaria ali 1 mês solto, ele foi preso novamente, reincidiu. E ficou ali muito tempo, não é, detido. Mesmo sendo menor, ele ficou vários meses preso ao longo ali do ano de 2015. Em seguida, o casamento da minha mãe ele acaba, e que não era com meu pai. O meu pai já havia morrido já fazia alguns anos nessa época, mais precisamente 11 anos. Mas o casamento dela acaba, e em seguida o meu relacionamento acaba, o meu noivado acabou. E ali, tentando lidar com esses pesares, essas dores, essas separações, eu sucumbi.
Porque sempre haverá na nossa vida a parte mais importante. Isto é, onde você coloca o seu tesouro está seu coração. A parte mais vulnerável, quando afetada, ela vai desencadear todas as outras áreas. Tá. E naquele momento, todas as outras áreas elas entraram em colapso e eu tive a minha segunda crise depressiva. E foi a primeira vez que eu entendi. Eu falei, cara, eu acho que eu tô com depressão. Porque eu fiquei, Giovanni, ao longo de 2 meses eu não conseguia comer. Eu fazia uma refeição a cada 2 dias. Caraca, E aquilo não era comum. sobrevivência Não era pura. normal. Porque tanto que quando você me conheceu, eu era bem gordinho. E aí, ao longo de 3 meses, cara, eu perdi aproximadamente 32 quilos. E porque eu não comia, eu tava muito ali, não sentia fome, não pensava em comer. E eu ficava ruminando aquele processo. Por que eu perdi quem eu amava? Por que o meu irmão foi preso? Por que minha família deu errado? Por que eu perdi meu pai? Se meu pai não tivesse Várias morrido... esferas foram atacadas Exato. da sua vida, né, cara? Exatamente. E aí eu comecei a ter ideação suicida. Então eu ia trabalhar e eu falava assim, cara, se eu der um passo pra frente. Eu ia pro metrô e eu ficava depois da linha amarela, que eu pensava, se alguém esbarrar em mim aqui, tá tudo bem. Só que nesses pensamentos silenciosos, eu falei, não, isso daí deve ser coisa da minha cabeça, tudo bem. Até que eu falei, cara, eu tô mal. Porra. Eu tô muito mal, porque eu nunca tinha chegado nesse nível de pesquisar alguma coisa pra tirar minha vida, de começar a fazer uma carta de despedida. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, aí veio aquela coisa de ocupar minha mente. Ok. E a galera falou, cara, entra na faculdade é bom, porque você ocupa a mente. Eu falei, cara, eu já sei, vou entrar na faculdade só pra ocupar a minha mente. Caraca, meu E aí eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? Mais uma vez, a criatividade e a sensibilidade. Eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer tantas coisas, que aí eu pensei, pô, engenharia, arquitetura, designer, marketing, que eu gostava. Naquela época eu já gostava de desenvolvimento pessoal, porque eu tive uma microformação ali em PNL muito antes desse processo acontecer, Tá. 1 ano e meio antes. E aí eu falei assim, já sei, cara, fiz o que a gente faz, dobrei o joelho e falei assim, Deus me mostra. Fui dormir. E ali, cara, geralmente naquele momento eu não tinha muitos sonhos. Eu dormi, fiz oração e falei assim, Deus me mostra o caminho que eu possa honrar o teu propósito na minha vida. E dormi. Caraca, E na hora que eu dormi, eu sonhei assim, Giovanni, lembro até hoje. Até hoje. É um dos sonhos que eu mais tenho memória. Eu lembro que eu estava num campo verde, eu nunca mais tive um sonho como aquele, de um campo verde e tal. Um campo muito verde, muito vasto. E eu conseguia olhar o horizonte. E eu andava, mas andava com dificuldade. E eu meio que pensava assim, cara, é tanta coisa, mas eu estou indo muito devagar. E nesse momento uma voz estrondava assim nos céus, como se fosse um trovão. E essa voz dizia só uma palavra. Psicologia. É loucura, cara. Cara, Eu é falo loucura. até hoje. Eu estou arrepiado aqui, que loucura. E na hora que eu escutava aquela frase, eu disparava, começava a correr. Aí eu corri, na hora que eu corri, eu acordei e falei assim, psicologia. Fui lá, me inscrevi, entrei na faculdade, primeira aula, não foi a segunda, a terceira, nem a quarta, primeira aula. Até esse processo eu escrevia, mas de maneira não intencional. Tá. Escrevia porque aquilo estava saltando de mim, ou eu traduzia ou virava sintoma. Né? A antagonia da depressão é a expressão. Então, às vezes, você está escrevendo e não é para achar graça. Você está criando conteúdo, não é para você viralizar. Você está criando para não morrer. Porque aquilo faz parte de você. É um espectro do instinto de sobrevivência ali, só que dentro do subconsciente, você não está conseguindo interpretar, mas está fazendo, de alguma forma. E a arte é isso. A arte ela vai traduzir a dor, ou no papel, ou na tela, mas de qualquer forma, ou em notas, mas de qualquer forma a dor ela passa a se retirar de dentro de você. Fato. E você vai despejando ela ali. E aí eu entrei na faculdade, primeira aula, professor André, um dos maiores professores que eu já conheci, chegou na sala e falou assim, galera, hoje vocês começam a jornada de vocês no curso de psicologia, futuros psicólogos, sejam bem-vindos. Nosso tema será sobre bases epistemológicas da filosofia, nível 1, filosóficas e etimológicas. E primeira aula, a gente vai estudar sobre a filosofia de Platão. Antes de toda a aula, eu trago para vocês um momento para a alma. Aí na hora que ele falou momento para a alma, eu falei, what the hell, né? Como assim? E aí ele sacou um livro de crônicas da Marta Medeiros para ler. E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Você vê, a gente sempre rejeita aquilo que a gente mais precisa ou se espelha. Aqui eu vou dar uma dica para você. Principalmente pessoas que têm propósito, talento e dons, são muito orgulhosas. É difícil dominar o... Esse é o calcanhar de ego. Aquiles. Isso. Esse é o calcanhar de Aquiles. Porque se fôssemos menos orgulhosos, teríamos múltiplos
ou triplos resultados a mais. Então sempre que você se sentir extremamente desconfortável, ou porque a parada é inveja mesmo, eu posso falar que não para os outros, né? Mas sempre que você invejar e resistir a alguma coisa, você tem que fazer um exercício de humildade, que é o quê? Sentar e aprender. E falar, cara, se algo no meu sistema está reagindo contra aquilo, significa que aquilo vai mudar a minha vida. E eu vou deixar de ser quem eu sou. Então meu sistema está em pane, porque ele não tem plano B. Entendeu? Ele tá brigando. Exato, O exatamente. cérebro não foi criado para fazer você sobreviver, foi para fazer você viver. Então, em algum momento você gera incômodo nele, ele sai de controle, de órbita, ele quer te puxar de alguma forma para sua área de o que acendeu o gatilho foi a Sempre palavra alma? Sempre. Na hora que falou alma, você se sentiu Não, incomodado? na verdade foi o fato dele ler um texto, uma crônica. E é curioso porque eu escrevi aquilo. Então por que aquilo me afetava tanto? Sendo que na realidade, naquele momento, a minha dor era emocional. Tá. E aí eu comecei um diálogo interno ali. Caraca, pô, você paga ali uma grana pra estudar, o cara vem ler poesia. Loucura, né? Loucura. E aí, beleza, ele foi e começou a ler. A dor que dói mais. Trancar um dedo em uma porta, dói. Dói cárie, pedra no rim. Mas o que mais dói é a saudade. Aí eu, putz, cara. Saudade é não saber. Não saber se ele ainda continua se gripando, se ela prefere Calton, se ela aprendeu a dirigir em 2 vagas. Saudade é doer, mesmo sem saber. E aí ele começou a ler, cara, e aquilo me tocou duplamente. Primeiro, como alvo, e segundo, como inspiração. Porque eu falei, cara, isso me abastece, mas me inspira por quê? Porque eu acho que eu sei fazer. Não como ela, não dessa forma, mas a minha forma. Sim. E aí eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Ali, primeira aula, primeiro encontro, primeiro momento, eu falei assim, vou escrever um livro. Vou escrever um livro. E aí eu comecei a escrever com mais intencionalidade de consumir mais literatura. Tá bom. E isso veio trazendo, naturalmente, muito mais bagagem, repertório, ideias, criatividades, até o dia que esse mesmo professor, ele, uma vez, e eu sempre venho a modelagem, porque você começa a, quando você admira alguém, não é só o que o cara fala, quem ele é. Como ele vive, age. né? Exatamente, É o as princípio da mentoria, entrelinhas, é isso. exato. E aí eu lembro que um dia ele estava assim pensando, né, longe, e aí a professora falou assim, o que foi, professor? Uma aluna, o que foi, professor? Aí ele voltou assim, olhou para ela e, não, nada não, estou aqui com as minhas elucubrações. Na hora que ele falou que a palavra saiu da boca dele, eu falei, já tenho o título do meu livro. Que é o título até hoje. E uma palavra não muito popularizada, Foi a primeira né, vez que cara? eu escutei aquela palavra. É Aí mesmo? fui estudar. A palavra elucubrações, ela tem uma etimologia latina. Tá. Lux ibrare. Luz e pensamento. Então, anteriormente, até a tecnologia, um pensamento muito mais rabuscado, os filósofos, eles refletiam através ou da luz da lua, Tá. mas de luzes naturais. Então esse pensamento, através de uma inspiração natural, proporcionada por aquilo que a gente tem como ócio, era exatamente o que possibilitava ao homem romper a ideia de uma vida comum. Né? Os padrões E isso, e tal. por quê? Porque a gente pode trazer uma linguagem neurofisiológica, que é através da dopamina, mas a gente também vai trazer uma linguagem metafísica através da própria da superação do homem comum, que é acontecida quando ele usa o tempo ao seu favor. E hoje em dia o que você menos tem é ócio e o que você mais tem é tempo livre. E- Uma coisa não é outra coisa. Não, totalmente. A criatividade ela depende muito do ócio, né? Isso. Ela tá muito atrelada ao poder do ócio, esse tempo para devagar dentro daquilo que você não tem talvez um interesse ou comprometimento de evoluir, né? Simplesmente pensar. Pensar. O que vai sair daqui? Exato. Não sei, cara. E na faculdade você já instalou. Um pouquinho antes, só pra gente, por curiosidade mesmo. Na escola era um aluno primeira linha, pelotão de primeiras notas, ou você sempre foi... Mediano, eu diria assim, mediano para baixo. Tá bom. Porque eu era criativo, desenhava Tá bom. muito bem na escola. Gostava de escrever algumas coisas ali já na escola. Eu lembro até no prezinho, quando a professora ela deu uma dica, criancinha. No prezinho a professora falou assim, quando vocês forem escrever, prezinho não, primeira série, quando vocês forem escrever e vocês forem repetir alguma coisa, experimenta usar uma palavra diferente Aham. para falar a mesma coisa, ao invés de repetir a mesma palavra. Eu criança, aí eu escrevia e eu ficava pensando, qual que é outra palavra
que na verdade eram os sinônimos. Uhum. Qual que é outra palavra que eu... aqui. Aí eu escrevia. E aí um dia eu reencontrei essa carta recentemente. Eu escrevi uma cartinha pro Papai Noel, que eu falava pro Papai Noel que eu tinha perdido um presente. Eu era criança, e aí escrevi uma cartinha pro Papai Noel. Aí eu escrevi uma cartinha e mandei pra professora. Aí a professora começou a chorar, cara. Aí, criança, dentro da infância que a gente teve, eu falei, caraca, fiz alguma coisa muito errada. Zero a culpa. Vou chegar em casa, vou tomar uma surra e o negócio vai ser feio aqui. Aí a professora me chamou, eu falei, nossa, cara. Aí me chamou, falou assim, Marcos, quando a sua mãe vier, quero conversar com ela. Aí ferrou. Aí eu falei, não, já era, cara, Agora caminho o couro. já era. Aí quando cheguei em casa, minha mãe leu o bilhete. E eu não podia ler, né? A criança obediente. Eu falei, cara, não vou ler, porque não vou abrir aqui. E aí minha mãe começou a chorar. Eu falei assim, pronto, mano, eu fiz alguma coisa muito errada. Com a professora e com a minha mãe. Minha mãe e a professora choraram, eu vou apanhar 2 vezes mais. Só que aí o que estava escrito na carta? Papai Noel, eu queria um presente porque eu perdi o meu. E eu perdi o meu presente no dia 6 de outubro de 2004. Porque o meu papai foi morar no céu. Sério. Aí derrubou a professora. Eu li essa carta. Eu não lembrava que eu tinha escrito, não lembrava desse... É uma memória que você recupera. E aí, quando eu li, eu chorei igual a elas. Então, eu tinha essa veia de fato se expor através daquelas palavras. Mas na escola, cara, eu não tinha tanta performance, porque, primeiro, o método de ensino brasileiro ele é muito ruim. Segundo, porque o ambiente escolar ele é totalmente desconexo à ideia de progresso. É mais uma maneira de você precisar estar aqui para você ser alguém na vida. Piloto automático. Na verdade, nem para ser alguém, para você arrumar um emprego. E eu tinha alguns bons professores, mas não tinha consciência de que a escola não era sobre lição, sobre repetição de frases, sobre conta, mas era sobre, em primeiro lugar, despertar de consciência. Segundo lugar, desenvolver habilidades. Terceiro lugar, network. É o subjetivo da escola que vale a pena, né, cara? Como a faculdade, cara. É a mesma coisa que a faculdade. Porque se você pegar mesmo na prática as grandes matérias de determinado curso, muitas vezes você não vai usar, brother. Sim. E assim, a parada da faculdade aqui, eu não sou porque tem muita gente que fala, não faça faculdade, né? Eu não sou o cara que fala, não faça faculdade. Tá. Mas eu sempre vou ser o cara que fala, estude. Se é na faculdade, ótimo. Se não é na faculdade, estude ainda mais. Sim. E dentro desse estudo, estude como fazer grana. Porque eu seria um hipócrita, né, dentro da minha condição financeira, de chegar aqui e olhar pra você e falar, dinheiro não é importante. Tá maluco. Você é um safado. Ele pode não ser o maior Entendeu? das importâncias, mas ele é muito. Você porque tem uma filha, meu E brother. outra, quem que paga isso daqui, meu irmão? Quem que velho. paga isso daqui, aquilo ali? O que proporciona? demagogia. O carro que a gente dirige, a comida que a gente come. E tanto na escola quanto também na faculdade, você não aprende a monetizar seus caminhos. É óbvio que essa é uma palavra nova. Então eu sempre ficava ali na média para baixo. E eu comecei a perceber que eu tinha fobia social. Quando eu digo comecei a percebo agora, não na época, porque eu só tinha um sintoma. Tá bom. E aí quando chega ali a 8ª série, eu tinha a minha base de apoio, minha rede de apoio, que eram os meus amigos. E aí eu mudo de escola. Eu extremamente tímido, fobia social, ansioso, não conseguia falar nada. E óbvio, muito em consequência da perda do meu pai, de episódios traumáticos que eu tive na infância. Eu fui para outra escola. Nessa outra escola eu não queria ir para a escola, que aí foi a minha primeira crise depressiva. Tá. Não ia para a escola, cara. Numa época que depressão era uma coisa bem obscura, nem sabia, ninguém né? falava. Eu achava que eu era preguiçoso, que eu era burro. Uhum. Por quê? Porque eu pensava em ir na escola, cara, me dava dor de barriga. E, pô, mano, eu sei lá, achava que eu ia ser massacrado, trucidado na escola. E aí eu começava a ter pânico. Aí eu não ia. Eu não ia. Ixi, pra você ter noção, cara, eu subia na laje da minha casa, eu botava meu cobertor pra minha mãe acordar, ver que minha cama tava ali, eu não tava ali, eu tinha ido pra escola. Aí um dia minha mãe começou a achar aquilo estranho, e eu acordava e entrava dentro da cama, que era uma cama que abria. Então era a cama e outra que abria pro meu irmão. Aí eu entrava no espaço vazio da cama, deixava o cobertor ali, aí eu escutava minha mãe subindo na laje pra ver se eu tava na laje. E eu escondido. Doideira. E você faz tudo isso não é porque você não quer estudar, é porque eu tava em pânico de ir pra escola. E aí eu repito o primeiro ano. Repeti o primeiro ano. Aí quando eu volto pro ensino médio, pra refazer o primeiro ano, isso daqui é até interessante, pô. Às vezes a galera que tá escutando aqui tá passando por isso,
ou seu filho está passando por isso, ou alguém está passando por isso. Então, combater talvez não seja a melhor forma. Entenda. A compreensão escuta, é melhor, né? Isso, escuta. Mas é uma vergonha, Bulhões, o meu filho repetir. Eu entendo você. Mas eu garanto para você que vai ser muito mais difícil amanhã você chegar em casa e seu filho tá pendurado numa corda. Que é melhor? Então olha, cara, olha para isso, dialoga com ele, conversa com ele, busca escutar, acessar aquilo que ele tá falando, né? Ofereça para ele meios de uma psicoterapia para que ele consiga ser ajudado dentro desse contexto. E aí eu volto, e quando eu volto eu começo a pegar um pouco mais de gosto. Só que eu desperto de fato nesse momento de 2015, porque ali eu tenho tanto através da educação, eu também tenho uma disruptura emocional. Porque ali, Giovanni, no caso, eu não tinha relacionamento mais. Eu não tinha rede de apoio mais. Ao longo desse ano 2015, eu tive uma crise com pedra nos rins. Eu não tinha mais saúde. Eu não tinha mais dinheiro. Fiquei devendo R$250 pro Bradesco. A dívida era a maior do mundo. E eu falei, nunca mais vou pagar essa dívida. Então eu não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha amor, não tinha nada. Só que eu tinha uma coisa, que era a minha fé. E através da fé, que foi a única raiz que sobrou na minha vida, eu fui para Florianópolis, fiz um empréstimo desses R$250, faltei no emprego, fui para Florianópolis e falei, cara, quer saber de uma coisa? Estou pensando em morrer, então não tenho mais nada a perder. Ali eu comecei a virar a chave, porque eu falei assim, cara, se eu perco tudo, eu tenho dois caminhos. Ou eu sou o derrotado, o cara que perdeu tudo e vai viver para sempre com essa sombra. Fernando Sabino, inclusive, que é um escritor brasileiro, ele dizia que o suicida não é aquele que perde a vida, é aquele que perde tudo, menos a vida. E como a única coisa que resta não tem significado, ele coloca um ponto final naquilo que já acabou há muito tempo. Já se foi. Exato. E se eu olho para esse caminho, já era, cara. Eu não estaria nem aqui. Eu tinha virado uma estatística. Ou eu enxergo o outro caminho, que é o seguinte. Se eu perdi tudo, eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me fere, nada mais me decepciona, nada mais me abala. E aí eu segui esse caminho e, mais uma vez, fiz uma oração que mudou minha vida. Eu falei, Deus, a partir de hoje, faz a sua vontade na minha vida. Eu não me importa se eu vou lavar banheiro ou se eu vou ser o CEO de uma companhia. Não me importa se eu vou ser multimilionário ou se eu vou ser o cara que vai ali ganhar o dinheiro da janta, do almoço, não importa. Que vive em ONG. Exatamente. Né? Eu só quero viver a sua vontade. E aí eu comecei a escrever e o resto é história, né, cara? O resto é história. Tem algum livro teu biográfico? Ainda Os não. três ainda não? Ainda Porra, não. você tem uma história muito bonita. Esse é um cara. pouco biográfico, mas para se tornar biográfico, você tem que traduzir através da poesia. Você precisa mas eu acho que assim, com o contexto do teu momento, a partir de onde ele está escrito, faz mais. Lê-lo agora, a partir do que você está contando pra gente, pra mim fica mais fácil. Fica menos. Eu confesso que eu não sou um leitor de poesias. Tu vai gostar demais. Mas não eu vou me arriscar nesse. Faço leitura. Até que o meu vocabulário é meio escasso, então elucubrações eu sei porque de alguma forma a gente usava na empresa onde eu trabalhava e o CEO uma vez ele soltou que eu tô elucubrando aqui, eu falei, que é isso? Aí virou até jargão de piada, né? Estamos elucubrando e tal, mas legal. Dali na faculdade, aí eu acho que você já deve ter comido a faculdade com arroz e feijão, né, brother? Porque você tava no teu nicho, né? Você já muito. Prazer total de estudar, né? Nossa, exatamente. Aí isso é muito curioso, porque para você ter sucesso no seu estudo, você precisa criar um ambiente propício para você aprender. Tá. Então, é muito mais sobre decisões e organizações do que propriamente sobre talento. Então, eu comecei a criar um ambiente para eu estudar. Qual que era o ambiente? Eu trabalhava e fazia faculdade. Okay. Então, no dia da semana, eu não conseguia estudar. No fim de semana, que era o dia que eu poderia estudar, eu tinha pouco tempo, porque a gente morava numa casa muito pequena, e o meu irmão, ele engravidou uma menina e foi morar lá na casa da minha mãe com a menina. Essa menina já tinha um filhinho. Então, eu tinha ali um intervalo das 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã, que era a hora que a galera começava a acordar, meu quarto não tinha porta. Então, toda sexta-feira eu ia dormir assim que eu chegava da faculdade, para conseguir acordar mais ou menos bem para estudar, das 6 às 8. E aí das 6 às 8 eu estudava. E paralelo ao que eu estudava em relação ao conhecimento filosófico, técnico e principalmente fisiológico, eu sempre meditava na Bíblia. E aquilo foi muito curioso. Por quê? Porque tudo que eu estava estudando testificava o que eu já acreditava, cara.
E aquilo era impressionante. Eu lembro quando eu aprendi sobre o sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso periférico, órgãos autônomos. Sistema nervoso central, que complementam em milissegundos as expressões, os movimentos. O seu primeiro cérebro, o seu segundo cérebro. Como assim, Bulhão? Sistema límbico, responsável pelas emoções. E como isso se encaixava. Então aquilo ali se tornou base para que primeiro eu aplicasse algum tipo de método no meu desenvolvimento pessoal. Tá. E segundo, obviamente, levando palavras de apoio às pessoas que me seguiam. Então isso para mim, 2016, 2015, final de 2015, mas 2016 foi um ano de ouro, 2017 também foi um ano muito especial, até 2018. E de 2018 para 2019, eu não vou dizer só que eu fiquei um pouco deslumbrado sobre esse movimento, mas eu me tornei um cara que comecei a enxergar muito mais as vantagens e as distrações do que propriamente o propósito. Todo mundo acha que passa por pelo menos uma fase dessa, Acredito que sim. Perder de vista o propósito. Sim. Essa A apostasia é uma das jornadas do herói, cara. Você apostar. Isso é incrível. Você vê lá Paulo tendo que buscar Pedro, por quantas vezes Pedro não apostatou quase da fé. Exato. Elias entra na caverna. Eu quero morrer. Eu quero morrer. A primeira sinal de depressão bíblico. Exatamente. Acho que todo mundo passa por isso, meu irmão. E é importante, eu gosto dessas histórias, por isso que eu falei pra você antes da gente gravar aqui. Uma das coisas que me ensinou a servir foi escutar a história das pessoas, e por isso que nós estamos sentados aqui. É que alguém nesse exato momento, sentada ou de pé, ouvindo a sua história, vai se enxergar, cara. E eu acho que existe um propósito individual nas suas características assim mais profundas, mas existe uma coisa mais genérica, que é o papel do porquê nós somos criados, que é servir. E a tua história, por mais que seja dolorosa, ela está servindo alguém nesse momento. E eu acho que assim, falando em servir, você começou a usar a faculdade antes de terminar, né, cara? Porque eu acho que dá mais energia para você poder falar assim, pô, tô aplicando esse negócio aqui, é isso que eu quero. E é aí que você aprende, cara. Porque você não aprende quando você aprende quando você ensina. Então, eu gosto muito de uma definição. Uma vez eu escutei isso do professor Mário Sérgio Cortella, e é curioso, conforme você vai lendo, as palavras se conectam umas com as outras. E ele dizia mais ou menos assim, se você... A melhor maneira de você perder conhecimento e afeto é retendo. Porque se você guardar amor, afeto e conhecimento, você perde. Agora, quando você decide doar tanto conhecimento quanto amor, você multiplica. Legal. E aí eu li uma frase do Khalil Gibran, que é um poeta, que ele dizia assim: as flores desabrocham porque sabem que reter é perecer. Então você aprende de fato quando você ensina. Por isso que comunicadores performam tanto, às vezes até sem um nível de conhecimento tão profundo. Porque o exercício de ensinar, transmitir e passar vai criando essas novas linhas neuronais que vão de fato difundindo ali novas sabedorias, novos conhecimentos, e isso proporciona para você. Inclusive é uma dica para quem faz faculdade, para quem está aprendendo agora alguma coisa. Cara, experimenta falar, experimenta ensinar. Ah, Bruno, mas eu nunca vi isso acontecer. Então você não tem um filho em casa. Porque quando você tem um filho em casa, o que seu filho faz de maneira inata é exatamente isso. Quando seu filho chega para você e faz uma pergunta, explica 3, 10, 30, 60 mil vezes a mesma coisa, você acha que é sobre você? Ele está treinando para ele aprender. Isso já aconteceu uma coisa bizarra, cara. Você vai ver. Quando você tem filho, é uma outra vida. É uma vida sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. E eu sou muito grato a Deus porque todo esse preço alto proporcionou para mim, nesse momento sendo pai, desfrutar de muito tempo com a minha filha. Acho que até o primeiro aninho era mais difícil, mas do segundo, não digo difícil assim, tipo, que eu não estava em casa. Sempre tive em casa, escritório em casa, para ter tempo com ela. Mas assim, a partir do momento que ela vai desenvolvendo, você começa a ter a troca. Um aninho, pô, é a criança lá fazendo a presepada. Sobrevive, né? E faz umas... raiva extrema, alegria extrema e o humor que está sendo regulado. Eu lembro que eu dormia com a minha esposa, bercinho do lado, eu acordava às 6 da manhã, ela balançando o berço e gritando Dadá, Dadá, que era papai, né, que ela falava Dadá. Aí eu pulava da cama, porque esse instinto, cara, fica avançadíssimo.
Você tem um filho, você vai ver, cara, você acorda de madrugada com medo de virar e deitar em cima da criança. Você vai no quartinho, bota o dedo no nariz pra ver se... Você não escutar se tá Aí sobrevivendo. é loucura, pô. Você tá aqui, passou 10 minutos, você fala, meu Deus. Aí vem um pensamento intrusivo. Meu Deus. Meu Deus, minha filha morreu. É loucura, cara, minha filha morreu. Meu Deus, eu acho que o lencinho, ela virou no lencinho, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser minha vida sem minha filha? E agora como é que vai ser quando você chega lá, ela tá dormindo e você bota o dedinho, mas não aconteceu nada, cara. Só que isso é importante para que você esteja ali sempre alerta, Lógico. cuidando da sua, não só da sua prole, mas do maior patrimônio que você tem. Que Acho que essa é a beleza da paternidade. Ela desabrocha em vocês parte do seu instinto que você não tinha. Ser um homem protetor, Exatamente. ele ganha uma outra camada, né? Porque você tem assim a parte com a tua esposa, sim, mas quando você tem ainda mais você que é filha, meu brother. Eu acho que quando tem um filho já acontece. O Gui tem a mamá. Uhum. Ela é um doce, cara. Mas quando ele fala, ele deve estar ali com um sorriso de boca, orelha a orelha. Ele fala, cara, essa menina mudou minha vida, velho. Essa vida mudou minha vida, essa mudou minha vida. Então, assim, é bonito ver. A gente tá se preparando, como eu falei pra você, mas eu anseio por viver isso daí. Mas é nítido, cara, que você eu acho que são potências que você tinha escondidas ali, que você começa a perceber que existiam, mas precisava de um motivo genuíno para que elas florescessem, viessem à tona, né, cara? E a responsabilidade de ser homem. É, isso aí. aí. Porque como não há na nossa cultura cerimônias ou rituais de passagem, então a nossa geração é uma geração que, embora seja mais adulta, é muito infantil. Porra. Então, às vezes, você se vê ali com 25 anos, 26 anos, e com comportamentos infantis, com paladar infantil, com hábitos infantis. Agora inventaram até uma mamadeira para adulto, cara. Ave Maria. A galera tá voltando à fase fálica que não foi bem resolvida. Então, essa geração que não desperta, ela vai despertar se e quando houver um ritual de passagem. E normalmente esse ritual é doloroso. Quando a gente fala de cultura brasileira, existe existe uma questão dentro da cultura brasileira que é aquilo que a gente aplica dentro das empresas, né? Que é ou a cultura se cria ou você cria a cultura. E a cultura brasileira ela foi se criando, ela não tem realmente processos específicos, dogmáticos que te façam entender as fases, né? Cara. Então, a gente não viveu essa dor. Então, eu sempre, por isso você já eu sempre indico o filme Gangues de Nova York. Pô, eu sou viciado em cinema. E ali conta como os Estados Unidos se uniram, né, cara? E todo país que hoje, pô, você pega ali os 5 S's, né? Hiroshima, Nagasaki, depois da expressão de Oppenheimer através da sua grande ciência jogar uma bomba num país. Loucura, né? Loucura, cara. E eu acho que isso é um dos pontos que a gente não viveu. Não sei se viveremos, porque eu acho que a partir da globalização e do como as coisas estão se conectando, não sei se viveremos. A gente vai ter que insistir e fazer força para buscar de uma forma, sei lá, nem sei se vai dar certo, mas essas informações em um outro povo através do consumo de outras culturas e de outras sociedades, né, cara? Porque aqui você não consegue consumir isso, né? Você tem que ver em outros países mais maduros, né? Isso. E aí vem um princípio muito valioso. Você quer mudar o mundo, arruma sua cama. Então, óbvio que eu não consigo determinar se a sociedade vai mudar, mas eu consigo determinar se eu mudo. E aí eu vou lá e me posiciono. Então, ser pai, para mim, representou muito isso. No início, ali, uma negação insistente e silenciosa. Porque você é homem, tá tudo bem para todo mundo, mas você por dentro é uma guerra. Pô, mas eu tinha planos. Pô, porque quando isso daqui é muito maravilhoso. Quando eu descubro que vou ser pai, eu não tinha me casado com a minha esposa, a gente namorava, e a minha esposa não chegou pra mim e falou assim, cara, minha menstruação tá atrasada, acho que eu tô grávida. Não foi planejado. Uma realidade à parte. Eu tô assinando uma pilha de livros, eu lembro que eu tava assinando livro pra caramba. Irmão, Deus falou no meu coração, você vai ser pai. Eu juro pra você, cara, eu parei assim, eu comecei a ficar pálido. E nunca aconteceu aquilo. Eu nunca, tinha aquilo que a gente fala de falso alarme, né? Alarme falso. Nunca. Eu falei, não, mas dentro de todo o contexto que eu vivo aqui, toda organização que eu tenho, isso não existe. E aquilo, pô, pai.
E não era uma... Porque às vezes você tem brisas, né, piras, e aquilo passa. Meu irmão, o dia inteiro ali. Eu tava quase morrendo com aquilo ali. Te consumindo. Exatamente. Né, Aí eu liguei pra minha esposa, falei assim, meu bem, eu preciso falar com você. Aí ela, o que foi, irmão? Eu falei assim, você tá grávida. E aí tu imagina ela rindo do outro lado. Você tá maluca, eu me cuido. Nananã. E a notícia é totalmente paradoxal, Não, totalmente avessa. ela achou até que eu tava brincando, porque às vezes eu sou uma pessoa um pouco diferente, então eu falo coisas que não são tão... Ela falou, meu bem, eu entendo que você é diferente e tal, só que eu acho que agora você passou do ponto, hein? Porque eu falo pra ela é psicóloga, eu falo, meu bem... Agora você passou do eu sempre falo pra ela, falo assim, meu bem, você sabe que eu sou um pouco exótico, quando eu passar do ponto, você fala pra mim... puxa. Ela falou assim, meu bem, eu acho que agora você passou do ponto. Eu falei assim, ó, tô indo te buscar e tô indo levar o teste de gravidez. E ela incrédula, pô. Quando eu cheguei lá, ela incrédula. Aí eu fui, lembro até hoje, era uma quarta-feira, final do Campeonato Paulista 2020, Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo. Levei pra ela o teste. Aí todo mundo assistindo o jogo, ela entrou no banheiro, fez o teste, quando ela saiu pálida assim. Depois, até hoje ela fala, meu, quando eu saí do banheiro eu não senti o chão nos meus pés. E aí ela foi e viu. Aí eu olhei pra ela e falei assim, deu positivo, né? Ela nem respondeu, só balançou a cabeça com o olho cheio de lágrimas. Com o beiço branco. É mesmo, cara. Foi um dos únicos casos assim, que eu vi que a revelação foi do pai e não da mãe. Loucura. Eu conto isso com naturalidade porque se tornou a história. E o engraçado é que a revelação foi do pai mesmo. Exatamente, cara, exatamente. E aí, beleza. Então, a partir desse momento, aí todas as decisões que eu tomei foram focadas nisso, na minha responsabilidade. Porque aí vem o grande medo, né, o Giovanni? Que é assim, cara, até esse momento, o maior drama da minha vida foi perder meu pai. Tá. Então, pô, eu não estava ainda no meu melhor momento financeiro, pessoal, emocional, psicológico e espiritual, mas eu não iria falhar nessa missão, cara. Agora não. Agora eu não posso mais. Eu acredito que a parada de pai é isso. Não posso morrer. Porque até aquele momento eu achava que eu ia morrer novo, cara. Acho que tipo 30 anos e tal. Então eu já vivia ali muito no carpe diem, no sentido, cara, vou fazer uma história, vou deixar um livro. Plantar uma árvore. Porque, sei lá, no dia que eu morrer e tal, ali. Tá bom, vivi pra caramba, vivi coisa maravilhosa e etc. Filho, irmão, não vou morrer. Vou viver até 150 anos. Então, bum. E aí você começa a viver vários conflitos internos. E aí, na medida que o tempo passa, e aí a importância, pô, de você amar a tua esposa, de você amar a família, de você estar presente no desenvolvimento, nas brincadeiras, nas piadas que vocês fazem, naquilo que você desfruta ali da família, é algo maravilhoso. Então hoje a gente tem diversas piadas internas. Aí minha filha reproduz piadas que minha esposa falava quando ela estava grávida, e aí a gente tem várias historinhas assim nossas, como essa do Dadá mesmo. Até hoje, às vezes eu tô indo pegar no sono, aí ela olha que eu tô dormindo, ela é grandinha. Aí ela pega me balança e fala, Dadá, e ri, dá risada, igual era bebezinho. Então essa experiência de ser pai me impulsionou muito a ser o homem. E aí vem a responsabilidade, que é assim, cara, a responsabilidade financeira, responsabilidade mental, porque para você passar valores, você precisa ter com muita clareza esses valores. A responsabilidade física, que é o seguinte, irmão, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não me exercitar, esses dias eu vi um vídeo que a mulher tá saindo do carro, uma senhora com sobrepeso, sai do carro, o carrinho sai. Na hora que o carrinho sai, ela vai correr, ela cai no chão e o carrinho vai em direção à avenida. Aí o cara tem que correr e bum. E aí a pergunta é, se as pessoas que você ama dependessem da sua performance física, elas estariam salvas ou perdidas? Entendeu? Daí, cara, eu começo a treinar e começo a me alimentar melhor e começo a cuidar de mim e começo a enxergar isso, a vida de uma outra forma, porque você percebe que você é e será a inspiração. Ah, mas a gente não tem que fazer nada pelo outro. Ah, se você mora com a tua mãe, você tem 30 anos, mora com a tua mãe, não levanta a bunda do sofá pra nada, você tem que pensar assim mesmo, porque sua vida é medíocre. Agora, a partir do momento que você é pai, mãe, que você é um homem ou uma mulher de verdade, meu amigo, você tem que fazer o melhor sim, pelos seus filhos, porque isso vai se refletir pra você. Já que você não faz por você, tem que fazer por quem você ama. Você vai sabotado de um jeito, mas você tem que ir, né, cara? Porque, pô, se você quer dar um péssimo exemplo, pô, o futuro vai cobrar, entendeu? E assim, cara, eu acho que
como a gente fala muito da preparação para a paternidade, muito do que você está falando é uma das coisas que a gente cruza muitos assuntos, a Aline e eu. E essa preparação, eu perdi nesses últimos 3 meses quase 12 quilos, brother. Você já treina? Tô treinando também, voltei Treina pra academia mesmo, levantando peso, aeróbico, tá? Não com a disciplina que eu merecia, mas assim, a parte mais importante foi o ressignificar da alimentação. O que é o alimento pra você? Pra mim, alimento era reflexo de escassez. Então, o que eu não tive, agora Aí, como tinha... sucesso, agora posso, e ali eu efeito de recompensa doentio, cara, porque... Eu não sei em que momento na sociedade a gente começou a olhar para o alimento como prazer. E o alimento nada mais é do que aquilo que te faz se manter vivo. Uma das coisas que te faz se manter vivo. E uma das coisas que eu troquei na minha alimentação. Então, assim, você não tem que ficar. E é a pedagogia da natureza, né? Por quê? Você não tem que fazer só o que você gosta, irmão. Exato. Responsabilidade é você comer o chuchu sem sal, sem nada, comer a fruta que você não gosta, porque o seu paladar de bebê, meu irmão, é um paladar que não vai te levar muito longe. Ficar comendo salsicha com ketchup não vai te levar cara, tão... pô, salsicha é delícia, beleza. Uma treta aqui com todas as marcas, mas embutida é uma destruição, É uma cara. tiriça aquilo ali. Então, mas assim, porra, velho, aquilo te dá gatilhos de prazer, mas não demonstra que você tem evoluído, porque em boa parte da sua vida você vai ter que comer o que você não quer para você viver o que você quer. Você vai ter que treinar o seu corpo, fazer o que você... Disciplina, eu costumo falar pra pessoa aqui. Disciplina não é você ter uma frequência. Disciplina é você fazer o que você não quer, mesmo que isso te doa. E é isso que é disciplina, não é frequência. Não tem nada a ver com frequência. Quando fala, preciso de uma motivação. Isso é motivação para mim, que é você tá fazendo de forma exponencial, tá olhando pro futuro, mesmo que aquilo te doe, e é quase que empreendedorismo, né, velho? Então eu quero entrar nessa linha do empreendedorismo com você, se isso foi pós-paternidade ou não, mas é você jogar um bumerangue, que eu sempre falo isso da linguagem do bumerangue, você não sabe se ele vai voltar. Então, eu acho que a maturidade ela entra muito disso. Você corta seus prazeres e vive realmente as necessidades para você se manter vivo e tal. Isso do ponto de vista da saúde. Uhum. Justamente para ser pai, cara. Porque a gente sabe que o seu peso, a densidade de gordura do seu corpo afeta na qualidade do seu espermatozoide. Então, isso pode já acarretar um problema com o seu filho. No caso, eu já tenho TDAH. A tendência do meu filho, de alguma forma... receber isso já é uma grande questão. Aí, por exemplo, vivi isso dentro da escola. Você fala, você era tímido. Cara, eu tenho acne. Eu era gordinho. Então tem 2 caras na mesa falando aqui que tinha uma probabilidade de não ser um comunicador, ou de não trazer isso pra cá, de forma muito grandiosa. E eu vivi e vivo hoje essa guerra e sei das minhas limitações, e eu não posso piorar isso. Eu não consigo... Você consegue arrancar o TDAH da cabeça de alguém? Você não consegue, meu brother. Porque na hora que você falou da tua mãe, né, da cartinha, eu sempre fazia minha mãe chorar, mas não era de emoção, era de raiva. Por conta da escola. Claro. Eu não conseguia prestar atenção, não conseguia focar. Mas existem também os efeitos de compensação. Essa coisa de, cara, você é tímido, você tem acne, você é gordinho, mas você conversa por quê? E não é porque você é corajoso, é porque você tem uma barreira de limite muito menor do que um cara que tá neurologicamente formado ou tranquilo. Quando você entra pro empreendedorismo pós-paternidade, porque de escritor, de influencer, né, porque eu acho que deve ter tido um boom, se meteu-lhe uma plataforma e negócio, e que você tá envolvido em que hoje, cara? De maneira intencional, sim. Mas de maneira operacional, não. Você já empreendia, né? De maneira operacional, eu comecei a empreender quando eu lancei o meu primeiro livro. Tá. Então, basicamente, eu trabalhei até 2015 nessa empresa. Em 2015 eu recebo uma promoção. E é muito curioso, depois dessa promoção minha vida começa a dar tudo errado. Porque eu mudo de lugar e aí tudo vai desmoronando. Mas em 2016, que é quando eu começo a escrever, eu começo a entender uma coisa fundamental, que o trabalho não era só sobre dinheiro. Isso é curioso você falar, porque muitas pessoas talvez não entendam isso, e talvez pra gente já faça sentido, mas eu gostaria muito de falar sobre isso. Que assim, a recompensa do trabalho, ela não é o dinheiro. Não é o salário, né?
o salário é a consequência. Aham. A recompensa do trabalho é a realização. Então a motivação daquilo que você faz é entender que aquilo que você faz tem sentido. Porque se você trabalha em algo que não tem sentido e você continua fazendo, chega um momento que você passa, além de não ter sentido, não ter perspectiva. E você se torna refém da consequência do trabalho, que é o dinheiro, como você vai pagar as contas, até porque você padroniza toda a sua vida diante ao seu teto de gasto. Porque também o seu teto de gasto é o seu teto de coragem. Ah, Bolinho, eu tenho um limite de faturamento, tenho um teto de faturamento. Porque você tem um teto de coragem. Experimenta ser um pouco mais corajoso, um pouco mais arriscado. Experimenta pensar um pouquinho fora da sua zona de conforto. Ah, mas vai custar muito, me dá um frio na barriga. Aí vem aquela parada, eu queria ser. Eu preferia, não é que eu queria, eu preferia. Se fosse para escolher, eu preferia ser um fracasso naquilo que eu gosto do que um sucesso naquilo que eu detesto. E eu falei, cara, eu acredito que eu preciso fazer algo diferente daqui. Até que no finalzinho de 2016 para 2017, um amigo meu que tinha lançado um livro chega até mim. Ele fala, cara, você está escrevendo e tal, né? Você quer lançar um livro? E eu nem pensava em lançar um livro. Eu estava escrevendo ali de maneira, de fato, despretensiosa. E eu falei assim, é verdade, cara. Ele falou, vou te passar o contato da editora. Aí eu peguei o contato, entrei em contato com a editora. E aí a editora passou para mim o valor para lançar os livros. E eu lembro que naquela época era praticamente 1.000 cópias, dariam R$7.000. 7.350. E aí eu nunca tinha visto uma grana daquela na vida. Eu tava lutando para pagar Os 250. os 250 do Bradesco. É verdade, lutando mesmo. Faltavam umas 4 parcelas ainda de R$60. Doideira, né, cara? meu mano. E aí eu lembro que, beleza, passou isso. Eu cheguei no meu supervisor. Aí eu tive um encontro com o mentor. Porque eu gostaria. Eu sei que eu estou citando muitos livros. Pô, manda bala. Pô. Mas você pode pausar, ou a galera depois pode deixar aí na descrição os livros que eu citei, até como sugestão de leitura. Esse é um livro muito, muito bacana, né? Sugiro para você também, que é o livro do Joseph Campbell, que é O Herói de Mil Faces. E o Herói de Mil Faces, resumidamente, é a jornada do herói, que depois de escrito inspirou Star Wars, inspirou Superman. cara, inspirou assim toda a figura moderna, mitológica depois da descrição desse livro, né? Todas séries, sagas, Marvel, Rock Balboa, tudo. Isso, por quê? Porque a ideia não foi do Campbell. O Campbell apenas ele detectou que existe um padrão antropológico dentro da figura do mito. Então ele entendeu o que há de parecido entre o Hércules, o que há entre o Teseu, o que há entre o Jesus, o que há entre Midas, o que há entre a figura nórdica, entre a mitologia hindu, o que há entre todas essas culturas. Aí ele entendeu que existe uma categoria, e ele distingue isso em 12 jornadas, né, 12 passos ali da jornada do herói. Então a primeira fase da jornada do herói é exatamente a recusa do chamado. Que você fala, cara, só que negar que é pra você. Exato. E aí você vai ver isso em todas as histórias. Você fala, caraca, Bulhões, verdade, mano, isso tem naquela série, naquele filme, mas isso tem na sua vida, porque é o que você tá fazendo agora. E por isso sua vida tá uma bosta. Porque quando você recusa a jornada, a aventura ela se transforma numa contraparte, que é o que? A tragédia. Então você, que é o cara do propósito que iria levar à salvação, se torna a vítima buscando ser salva. E a sua vida entra em colapso. Disfuncionalidade. Você né, está cara? recusando. É. E aí, no momento que você... aí chega o momento que é o momento do grande limiar, que não tem mais volta, você vai ter que fazer. Você vai... E o que muda muito na jornada do herói é, resumidamente, o encontro com um mentor. Então sempre há um encontro do mentor. Seja o Harry com Dumbledore, seja o Jesus quando ele vai até o deserto conectar-se com o Pai, seja você quando compra uma mentoria, quando participa de um mastermind, quando vai fazer um acompanhamento, um coaching. Quando você tem esse encontro com o mentor, ele vai, resumidamente, ali transpor para você a sabedoria. E essa sabedoria que você vai usar. E eu tive o privilégio de encontrar um cara, você vê como é que a vida é interessante, né? Chamado Nelson Aprígio. E se você quiser, eu faço até essa ponte para ele vir aqui. Fala, meu Nelson Aprígio. Você tá louco. Ele, na época, ele era um dos maiores executivos do Walmart do Brasil. Ele estava
Você imagina, cara, um super executivo e um cara que escrevia na internet, que trabalhava no call center, só que as ideias se conectaram. E o cara sensível a perceber isso, Exato, né, cara? pô, exato. E é muito curioso, porque isso aconteceu através do quê, né? Como isso aconteceu? Acho que foi 2013. Eu não queria cooperar, não queria visitar igrejas. Então, a mocidade eu nunca ia. E eu faltei em todas as cooperações. Tava negando o chamado. Na verdade, cara, era uma negação de chamado, mas era realmente uma preguiça mesmo. Uma irresponsabilidade minha, não quero e etc. E aí, cara, eu falei assim, eu vou hoje. Vamos hoje. Eu falei assim, vou, aí fui. Aí na hora que eu fui, o pastor, o cara que ia pregar, ele não foi. E aí na hora que o cara não foi pregar, eu falei assim, mano, vou me chamar. Ó que cretino, né? O cara quando vai que é o quer pregar, um safado. Vou me chamar. E aí na hora que o pastor olhou no meu olho, cara, eu falei assim, ele vai me chamar. Aí ele foi lá, orou, acho que Deus falou com ele. Ele orou de novo, esse daí tá esse cretino aí, né? E aí ele falou assim, o nosso irmão falando de tal vai pregar. Aí eu fiquei bolado, cara. Falei, mano, era pra eu pregar. Aí fiquei... Putaço. Você vê o orgulho, né? Por isso que a gente orgulhoso só se ferra na vida, mano. Tem que se lascar mesmo pra aprender a ser humilde. E aí ele começou a pregar e ele pregou bênção, cara. Aí eu falei assim, vou seguir esse cara. Comecei a seguir ele. E aí ele postou uma coisa no Facebook. Aí eu fui lá e tinha um comentário de um pastor embaixo da publicação dele. Eu cliquei na foto do pastor. O pastor tava com uma meia acho que era do Batman. Cara. Lá no púlpito, pô. Ele de terno, uma meia colorida. Aí eu falei, mano, que massa, cara. Aí eu falei, mano, da hora, hein? Tem o de Superman? Aí ele me adicionou. Esse cara é o Nelson Aprígio. Caraca, meu brother. Olha que loucura. Se eu não fosse naquele dia, loucura, né? Quem perde curto perde bem, assim, irmão, aquele dia eu falei, cara, essa parada faz sentido, irmão. Essa é de verdade, né? Porque meu amigo, e aí a gente se conecta, a gente primeiro conversa através do mensagem, ele tinha um canal do YouTube chamado Dicas do Aprígio, e ele fala, cara, posso te entrevistar? Eu falei, claro, mano. Aí ele vai lá, me entrevista, e a gente grava uma entrevista muito bacana, foi o meu primeiro podcast, né? Muito para 2017, cara. Um dia antes dele ir para a Alemanha. Então, pô, no sábado ele ia estar na Alemanha, no sábado eu ia estar lá na Atento, batendo ponto. Só que ele me fala uma coisa muito preciosa. Ele diz assim, financie o seu sonho até que o seu sonho financie você. Pô, cara, que virada de chave. Um gestor daquele calibre. E ali foi o que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou conversar com o meu supervisor, vou pedir para me mandar embora, vou pegar todo esse dinheiro para lançar meus livros. Não sabia o que eu tinha de fundo de garantia, não sabia o que eu tinha de direito, mas eu falei, mano, all-in. Ali é o empreender, porque o empreendedor, ele trabalha numa frequência de all-in. Ele vai arriscar tudo. Eu dificilmente, Giovanni, conheço um empreendedor que ele tá assim, ó. Geralmente o cara que tá assim é o cara que, sei lá, passou num concurso. A tal estabilidade, né? E o cara tá assim, ó, irmão, o empreendedor ele tá com sangue no olho. Ele tem um patrimônio de 7 dígitos, de 8 dígitos, e ele tá. Mas sim. E aí eu lembro que naquele momento eu converso com o meu supervisor. Ele fala, cara, é difícil e tal. Mas beleza, eu vou ver o que eu consigo. Tá bom. Aí conversa lá, vem até mim e fala, conseguimos, vamos mandar você embora hoje mesmo. Eu dou um beijo nele, abraço ele, saio de lá. E eu tava muito feliz na hora que eu tava indo embora de lá. Só que aí vem as bênçãos, né? E aí a minha antiga supervisora, que era gestora, ela chega pra mim e fala assim, eu queria sair dali e soltar fogos. Não na empresa, mas eu queria celebrar, porque eu era muito grato, porque eu gostei do ambiente. É por romper. Não queria trabalhar lá. Não acreditava que aquilo ia agregar em nada. Sim. No sentido de negócio, financeiro. Até aqui foi bom. Mas desfrutei. E beleza, e possibilitou ali com network, amizades e episódios muito engraçados, inclusive. Só que aí na hora que eu tô saindo, ela olha pra mim e fala assim, não é uma porta que se fecha, é uma janela que se abre. Pra mim era muito óbvio aquilo. Mas quando ela me fala, aquilo era uma confirmação. Então eu saio dali, olho pra empresa e digo assim, muito obrigado, nunca mais eu volto aqui. Cara, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Dou entrada no fundo de garantia, no seguro de desespero. E aí, na hora que o dinheiro cai lá, que o cara, isso daqui que você tem que tem pra você, pode sacar? Que eu olho, irmão, era R$ 7.500. Aí eu, pode. O dinheiro cai na minha conta 11 da manhã, pego meu telefone, ligo pra editora.
Eu quero lançar as 1000 cópias. E eu vou pagar à vista. Tem como me dar um desconto de tanto? Ela, beleza, 7.000. Meio-dia eu faço a transferência. Nunca tinha caído mais de 5 mil reais na minha conta. No dia que caiu, o dinheiro não ficou 2 horas. Por quê? E aí vem um segredo, eu não falei pra ninguém. Se eu falasse pra minha mãe, pra um amigo, pra qualquer pessoa, a Que pessoa não ia tava chegar na mesma frequência que você ia não faz isso, cara, compra um carro, sei lá, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não. Onde é que você vai arrumar outro emprego? É. Não gasta tudo agora, não. Vai comprar roupa, você tá ligado? Sei lá. E aí eu falei, cara, tô disposto. E aí, bum, fiz. Depois que eu vendi as primeiras 1000 cópias, eu contei essa história pra minha mãe. Ficou de cara, pô. Depois que dá certo, né? E aí fui investir tudo que eu tinha, cara. Na hora que tanto que eu não sabia de nada, os livros chegaram lá em casa, eu fiquei perplexo, porque eu morava numa casa pequena, o quarto era pequeno. Na hora que chegou 1000 livros lá, caixas e mais caixas, tomou metade do meu quarto. Então durante um bom tempo eu dormia na minha cama olhando as caixas de livros. E ali eu comecei a empreender. E sem estratégia pra vender, estratégia sem nenhuma. nada. Agora eu tenho um produto Exato. e aí? E aí eu vou me preparar. O que eu preciso fazer? Preciso de um link de pagamento, que hoje é o checkout. Vou atrás. Preciso de uma distribuição logística, que era o envio dos livros. Vou atrás, vou aprender. Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a aprender. E aí as coisas começaram a acontecer. Né? As 1000 cópias levou um X tempo. As outras 1000 levou menos tempo. As 3000 ainda menos tempo. Até que, de fato, desbloqueei nessa mentalidade empreendedora e as coisas começaram a acontecer. E você... De maneira intencional, Sim, respondendo a tua pergunta, foi exatamente ali quando eu comecei a aprender do marketing digital. Quando eu entrei no marketing digital e comecei a entender o que era o negócio, o que era uma operação, e entendi que aquilo que eu estava fazendo de maneira amadora era preciso fazer de maneira intencional. Tá. Porque eu me enxergava não como um empresário, eu me enxergava como um autônomo. Eu sou autônomo. O autônomo é a desculpa para você não ser profissional. Por mais que doa escutar isso. E me doeu também. Você não pode tirar tudo que você ganha da conta. Você tem um Exato. salário, chama Prolabore. Exatamente. E às vezes o seu salário, meu amigo, vai ser menor do que o valor que você honra a tua esposa. Já chegou o momento que eu falei, caraca, minha esposa ganha mais dinheiro de mim do que eu. O Sandro da Rinodê, ele falou uma coisa que o sonho dele era pagar para um cara que vendia os produtos um valor maior que o Prolabore dele. É isso. Ele pagou, ele falou, é isso que eu isso, queria, porque é isso. sinal que tá dando certo as coisas. Exatamente. Cara. E aí a sua empresa cresce pra caramba. Se você tá ganhando mais que a tua empresa, você vai quebrar. Vai quebrar. Tenha certeza, você vai quebrar. Se a sua empresa está crescendo mais do que você, parabéns, você vai ter vida útil. Eu falei isso num episódio, repito, empresas ricas, empresários pobres, empresas milionárias, empresários ricos, empresas bilionárias, empresários milionários. A empresa sempre tem que ter, e tem que ser mais bem avaliada do que você, né, cara? Exato, porque nós estamos falando de grana. Agora, quando a gente fala de CPF e CNPJ, o CPF sempre vai ser maior que o CNPJ. Sempre. Sim. Porque o cara que cria a empresa, o cara que é a cara da empresa. Por que você acha que hoje os maiores CEOs das grandes marcas estão botando a cara, estão criando perfil? Né, cara? Porque é isso, todo mundo precisa de uma identificação. Entendeu? Agora, quando o assunto é gestão e grana, aí você tá certíssimo. E você precisa pensar assim, senão você quebra mesmo. Pô, tá louco. Mas eu não sei mexer com dinheiro. Então, agora, outro princípio é você crescer. Você não cresce para contratar. Você contrata para crescer. Obrigado. Quando eu começar o RH a faturar 30 mil, eu vou... Você sabe quando você vai faturar 30 mil? Daqui a uns 2, 3, 5 anos. Irmão, contrata. E aí vai crescer. Aí você vai ter gente. Exato, exatamente. Da hora. Então, quando você... E aí eu não tinha essa consciência. Eu fazia tudo sozinho. Tempo de qualidade não tinha. Não crescia. Tinha coisa que eu fazia de qualquer jeito. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, cara. Aí eu falei assim, eu não entendo nada de designer. Preciso de um designer. Fui atrás do melhor. Cara, eu preciso de alguém que cuide do relacionamento com os meus clientes. Preciso do melhor. Eu preciso de alguém que seja o gerente da minha operação. Fui atrás do melhor. Eu preciso de alguém que cuide da parte de anúncio. Eu preciso de alguém que faça isso. Cara, quando eu comecei a trazer essas pessoas para cá, meu Prolabore ficou pequeno.
Só que minha empresa cresceu e expandiu. Por um período de tempo, você precisa aceitar que é necessidade. Né? Exatamente. E aí você começa a ter uma mentalidade de sucesso. Caraca. E essa mentalidade de sucesso faz com que, aos poucos, você vá... E aí, obviamente, mais uma vez, estudo, entendeu? Sim. Bulhões... cara, eu adoro ler Nietzsche, eu adoro ler o Platão, eu adoro ler Shakespeare. Eu também, cara. Só que se você ler esses caras, você não vai aprender como é que funciona a estratégia de venda. Entendeu? Então, lê, mas lê como desfrute, lê como elevação pessoal. Agora, estuda aquilo que vai te dar resultado. O ser humano por trás de tudo isso é extremamente importante. Até porque as perguntas ao longo da jornada do empreendedorismo, elas vêm, né? Principalmente isso aqui, né, cara? Missão, visão, valores. Ou propósito, visão e valores, comportamentos que vão te levar ao sucesso. A gente, na empresa passada onde eu trabalhava, cara, depois que a gente gastou fumaça, queimou ali neurônio para poder descobrir o propósito, foi quando abriu todas as outras portas de negócio. Porque você começa a fazer só aquilo pelo qual realmente você acredita, e quando você acredita, provavelmente você se engaje mais. Lembra do que você falou da faculdade, né? Cara, começa a ensinar, começa a falar daquilo. Quando a gente começou a falar propósito, voou, brother. Agora, enquanto você não tem isso muito claro, essa clareza de si, que aí é onde eu acho que o Platão vai te ajudar, a gente vai te ajudar, todo mundo vai te ajudar, dessa galera aí, você faz negócio para fazer. Porque, por exemplo, se eu perguntar quanto custa um livro desse, aí você vai falar, custa 70, mas eu te faço por 30, que é custo e valor e princípio e propósito e tudo por trás. Exato. Vai encabeçar todos os resultados do teu negócio, né, exatamente, cara? E você tá por trás de uma máquina dessa. Exato, hoje é duro, né, cara? Usando o exemplo que você deu, né? Então, um exemplo. E deixando muito bem claro, tá? Eu não sou contra você ler esse tipo de conteúdo, até porque eu acredito que, e sendo até sincero, 70% da minha biblioteca é isso. E 30% é vendas, é operacional, é comunicação e etc. Até porque eu sou um amante da literatura, porque eu sou um escritor. Só que o que vai mudar a tua vida financeira e a tua realidade é essa. Então é um investimento que você faz para que, daqui a pouquinho, quando você for comprar o combo do Platão, o combo do Santo Agostinho, você não tem aqui ir numa sebo. Você vai lá e compra o melhor da loja. Novo, cheirando novo. Exato. E aí você consegue escalar. Então, quando eu lancei o livro, se você perguntar assim, quanto é que esse livro custa? Ele custa R$7. E quanto você vende? Eu vendo por 25. E quanto que é o frete? O frete é R$8. Então beleza, então pagou o frete, eu vendi ele por R$25, ele me custou 7. Caraca, Giovanni, olha que interessante, cara. Eu tô com um produto que eu tô faturando R$18. Aí quando você aprende o que é um negócio, você entende que existe o custo operacional, você entende que existe um imposto, você entende que dentro da operação existe um CAC, que é custo de aquisição do cliente, você entende que dentro dessa operação existe toda uma estrutura que você vai manter através da venda do livro. Então, meu amigo, se você acha que tá comprando por 7, tá vendendo por 25, não, você tá muito equivocado. Né? O DRE, você tem que fazer a leitura do DRE lá, e assim, faturamento é vaidade, né? O que interessa é lá no bottom line, a linha tá lá, a liquidez, e fala assim, agora minha liquidez cresceu, porque faturamento, você sabe que é uma das coisas, que são uma discussão, puta, não sei se você está destoando muito do assunto, mas o podcast é teu, eu não sei nada. Então, assim, tem uma das coisas falando de business que é, por que as empresas pararam de pagar comissão para vendedor? Por quê? Entendeu-se que se você tem você paga 1% de comissão para tua equipe de vendas, isso é do ponto de vista empreendedorismo, tá? Você não consegue escalar teu negócio, porque sempre haverá um consumo de 1,0% do seu lucro direcionado àquilo. Então é por isso que as estratégias de bônus ou de pagamento de altos salários, a regra não ter regras da Netflix fala sobre isso, paguem os mais altos salários. Por quê? Você não fica comprometido com a tua liquidez. Você compromete seu custo fixo. Então o que vai variar de liquidez ali, o céu é o limite. E aí, que nem você falou, você contrata para crescer. Puta, tem empresa que quando pegou essa informação e aprendeu... E uma dica, e inclusive uma dica para você que
empresário, que é autônomo, que é um jovem ou um velho empreendedor, né, maduro, empreendedor, é que assim, cara, Bulhões, onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Né? Onde é que porque aqui é um princípio, inclusive muitas empresas quebram RH, recrutamento e seleção. Qualidade de empresa é recrutamento e seleção. Nossa. Se você falhou no recrutamento e seleção, o negócio vai dar errado. Isso acontece. Eu vou dar um exemplo aqui básico de uma empresa pequena, de um conhecido meu, que trouxe para mim o problema. E numa conversa aqui de 30 minutos, mas óbvio, eu estudei isso muito tempo. Uma conversa de 30 minutos, eu resolvi o problema dele. Bulhões, você resolveu, ele prosperou? Não, ele fechou a empresa. Por que, Bulhões? Porque ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, quanto mais dinheiro eu boto em tráfego, mais vendas eu faço. E quanto mais vendas eu faço, maior fica a minha dívida. Aí eu falei, tá, esse é o primeiro problema? Ele, e o segundo problema? O segundo problema, cara, é que eu não consigo entregar a quantidade de pedidos, então eu tenho muito cancelamento. Eu falei assim, tá, e como é que funciona a sua empresa? Então, cara, assim, a gente tem 3 caras hoje que trabalham aqui, Fulano, Ciclano e Beltrano. Tá. E só que Beltrano e Ciclano, eles não são fixos, então às vezes eles vêm, às vezes eles não vêm. Aí eu já contratei aquele outro, eu já contratei aquele e tal. Eu falei assim, como é que você faz para contratar essa pessoa? Ou seja, como funciona o seu RH? Eu chego no cara e falo assim, mano, você quer trabalhar lá na minha hamburgueria? Aí o cara fala, quero. Ele fala, então vai, você começa amanhã. Eu falei, entendi, então quem é esse cara? Ele, não sei. Eu falei, como é que é o estado emocional desse cara? Não sei. Como é que é o histórico familiar desse cara? Não sei. Qual que é o currículo dele? Não sei. O que você sabe? Eu sei que ele tá livre. Eu falei, entendi. E se esse cara ele tá livre, significa que vai acontecer com ele? Não sei. Eu falei, significa que ele não depende de você, ele não tem compromisso com você, não significa que ele vai performar. A sua empresa, a cultura da sua empresa, sabe qual que é? É o caos. Total. Você tem o sonho de ser um empresário, só que você não tem postura de empreendedor. Ponto. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, você está vendendo muito? Tô. E está ficando sem grana? Sim. Então vem aqui, me mostra aqui o seu CAC. Que é o quê? Que é o custo do seu cliente, o custo de aquisição do cliente. Eu não sei, cara. Eu falei assim, então qual que é o custo de sua matéria-prima, do produto? Não sei. Se você não sabe, irmão, você vai se lascar. Esqueça tudo. Resumidamente, o hambúrguer dele, né, dentro de imposto, dentro de serviço, dentro de matéria-prima, dentro do CAC, dentro de tudo, o imposto dele, o hambúrguer dele ali era R$32. E ele vendia por incríveis 28. E aí eu falei, meu amigo, mais 5 meses aqui você vai estar devendo absurdos. Então, ó, dica que eu faço pra você, cara. Se eu fosse você, nesse momento, eu ia reavaliar minhas aptidões. Mas eu não ia abrir mão do meu sonho. Como assim? Me explica melhor. Eu ia reavaliar a sua operação, só que eu ia manter o sonho de empreender. Porque, cara, você, pelo que você mostrou, aí vem o papel fundamental de você mentorar alguém. Como eu fui mentorado lá atrás. Sim. Porque aqui você pode chegar pro cara e falar assim, mano, você é burro, você é idiota, você é um amador. Porque você não contrata direito, você não tem custo, seu hambúrguer pode ser bom, mas agora eu nem sei o que quero comer. Não. Cara, você é um excelente gestor de tráfego. Porque ele estava trazendo venda para dentro. Não, ele estava estourando, o anúncio dele bombava. Só que você está no ramo errado. Experimenta resolver esse problema, porque você não tem tempo e qualidade. O noivado dele acabou, pra você ter noção. Caraca. O cara começou a ter problema emocional, o shape foi embora, o cara que treinava pra caramba, a vida do cara foi definhando. Por quê? Porque ali o sonho começou a se tornar um pesadelo. Então eu falo, cara, desapega, abre mão. Aí vem o princípio de uma frase que eu escrevi, que era perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Cara, quando eu mostrei essa frase pro Aprígio, ele falou, essa frase é business. E aí eu entendi anos depois. É melhor você perder o negócio da sua vida do que a sua vida por um negócio. Por mais que custe para você fechar uma empresa, por mais que custe você demitir uma galera, por mais que custe você segurar aquela bronca, aquela dor, aquele dano, mas é melhor você fazer isso, se retirar, voltar mais forte e honrar o teu sonho. Não tem problema, dar um passo para trás. Exato, né, cara? E aí, você é um excelente gestor de tráfego. Reavalie o teu negócio, mas continue empreendendo. Aí com mais ou menos uns 20 dias ele falou, cara, fechei a hamburgueria, vou abrir um novo negócio, não sei ainda o que é, mas vou continuar estudando. Hoje ele tem um dos maiores e-commerces do Brasil. Que da hora, né, cara? Você entende? Então, se você que empreende, se você que é autônomo, se você tentou e fracassou, olha para a tua qualidade, para a tua aptidão e
qual que é o ramo que aquilo vai te pagar bem, vai te dar margem de lucro e você vai se desenvolver. E não fica apegado. E aí respondendo, onde é que eu contrato? Cara, você tem hoje o Workana, que não está me pagando para falar isso, mas é uma das maiores plataformas para que você possa contratar gestores de tráfego, você possa contratar social medias, você possa contratar estrategistas de diversos lugares. E contratando sempre como PF. Né? Contratando sempre como PJ. Principalmente se você é um microempreendedor. Porque aí, não, Bulhões, eu vou registrar alguém. Meu amigo, você sabe que se você registrar uma pessoa, ela vai te custar 2 vezes o salário dela. Eu não sei se você sabe disso. Entendeu? E começa a trazer essa mentalidade. Trouxe essa mentalidade? GG, good game. Vai dar certo. Vai, com certeza. Passe o tempo que for. Tua carreira tá agora, pelo que eu tô entendendo, ela tá mais... você tá conseguindo... Agora você já tem aptidões desenvolvidas para discutir business, né, cara? Que é uma das coisas que você podia falar. Sim. Eu te ensino a escrever um livro, agora eu consigo te explico como fazer um negócio, cara, e acompanhar. Eu te ensino a escrever o livro, eu te ensino a lançar o livro, eu te ensino a vender o livro, eu te ensino a criar uma editora, eu te ensino a posicionar essa editora, eu te ensino a entrar em outros jogos que as editoras jogam e que a galera geralmente não sabe, eu te ensino a atrair o público qualificado, eu te ensino a vender esse público qualificado, eu te ensino a ganhar em outras frentes através do negócio, porque eu entendi uma coisa. Na aviação existe uma frase que a primeira vez que eu escutei, nunca esqueci. Quando você voa com um avião monomotor, ou seja, com um motor, você não tem nenhum. Se você voa com um avião que tem 2 motores, você tem um. Se você tem uma renda, você não tem nenhuma. Se você tem 2 rendas, você tem uma. Se você tem 3 rendas, você tem 2. E aí eu comecei a entender que eu poderia diversificar minhas fontes de renda. E a partir do momento que você entende que dá para você diversificar, aí as coisas começam a mudar na tua cabeça. Bulhões, exemplo, eu tenho um podcast, como é que eu vou diversificar minhas fontes de renda? Você vai diversificar sua fonte de renda, primeiro com patrocinadores, certo? Com monetizações. Terceiro, com afiliações. Então o cara vem aqui, pô, Giovanni, gostei demais do seu programa, cara. Vou deixar um link aqui, cupom de desconto, tudo que você vender. Eu não vou te pagar um valor mensal, mas tudo que você vender aqui, irmão, 20% cai na tua conta direto ali na Perfect Pay, na Green, que são as plataformas que eu tenho. Não vou falar. Será boa, né? Tá ligado? É negócio, meu irmão. Entendeu? E aí você consegue ver o teu negócio multifacetado. Tá. E ajustando que essas fontes de renda sejam compatíveis ao teu propósito. Porque, um exemplo, não dá, né? Não, cara, meu podcast é ali e eu vendo cimento. Não faz sentido. É por isso que você é um cara de pau, meu amigo. É cara de pedra, né? Quase que por causa do cimento. Né? Mas é verdade, você tem que encontrar o nicho e o ecossistema em torno do nicho. Legal, cara. Qual que é o teu propósito? Meu propósito. Você falou que eu tinha que fazer uma pergunta. Você tem uma pergunta-chave? Então, eu não faço essa pergunta normalmente. Tu pode criar uma parada assim, né? Que seja no sentido pode ser 2 coisas assim, né? Qual foi o erro que você cometeu de propósito? O maior erro que você se arrepende na tua vida, que foi de propósito? Que eu acho que é interessante. E aí você pode falar, né? E sua vida? Qual que é o propósito da tua vida? Se quiser falar, pode falar. Inclusive, eu acho que eu nunca respondi isso. Qual foi o maior erro da minha vida? E qual que é o meu maior propósito? Não corta! Não corta! Depois eu vou querer os ROIs desse quadro. Mas qual que é teu propósito, cara? Que você, assim, hoje já mais experimentado, o que você quer daqui pra frente? Meu propósito, cara, é salvação. Tá. Durante um tempo, eu resumia a palavra salvação ao conceito igreja e levantar a mão e tal. Ok. Até que você, além da consciência que você vai adquirindo, você vai envolvendo em outras camadas. E você vai percebendo que o propósito das pessoas é salvar alguém. Pode ser salvar o faturamento, pode ser salvar o dia, pode ser salvar o casamento, pode ser salvar a vida física. E aí, uma vez, eu recebi uma mensagem da primeira frase desse livro, que diz assim, ó: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Essa daqui, ó. Essa é a frase que lembra o livro.
Ela já tá logo na cara dele, né, Isso, cara? ela abre o livro por quê? Pois Porque eu escrevo essa frase em 2016 e meses depois, em 2017, eu recebo um direct. E nesse direct, textão, o cara fala assim pra mim: Bulhões, no ano passado eu estava noivo, minha noiva terminou comigo e eu pensei em me matar. Comprei os medicamentos, fui até a minha casa, entrei no banheiro, tava eu e minha tia, esperei minha tia sair no banheiro porque eu não queria que fizessem lavagem. E quando o cara te dá esse nível de detalhe, você entende que além da ideação suicida havia um projeto, havia uma organização para ele tomar aquela decisão. Desenhou o negócio. Eu sentei no vaso, peguei o celular e comecei a ver o Instagram. E aí apareceu na minha cara uma frase: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Cara, naquele momento parece que caiu um raio na minha cabeça, Bulhões. Eu me arrepiei inteiro e era como se eu voltasse pra mim. E aí eu olhei para aquele medicamento e eu falei assim: o que eu tô fazendo da minha vida? Minha vida não acaba porque um amor termina. E ali, cara, eu joguei aquilo fora. Eu saí, lavei o meu rosto, respirei o ar, olhei pro céu, pensei na minha família. E eu só tô te mandando essa mensagem para dizer muito obrigado por salvar a minha vida. Tangibilizou pra você a missão, né, cara? Exato. E, cara, e o propósito e os nossos propósitos, eles envolvem salvação por quê? Porque ou há salvação ou há a perdição, a destruição. A rede social é isso, cara. Então, nas redes sociais você tem conteúdos que salvam a sua vida, seja através do nicho fitness, porque, cara, se você treina... Esses dias eu estava conversando com o Renan for Fit. Foi na semana passada, a gente conversando, eu falei exatamente isso para ele. Quando você tem conteúdos de salvação, o que você faz com as pessoas que consomem o conteúdo? Você traz uma vida de qualidade, seja física, emocional, espiritual, matrimonial, financeira, o que for. Você vai elevá-la de alguma forma. Exatamente. Você vai salvá-la daquele buraco que ele tá. E quando você traz um conteúdo de distorção, você vai fazer aquela pessoa perder. Seja postando em jogos de azar, seja consumindo conteúdos erotizados que vão transformar você ali num escravo da pornografia, seja criando fofocas desnecessárias. E aí você vai percebendo que a origem, a estrutura mitológica, os arquétipos da sociedade, a influência digital vão reproduzindo algo que é da sociedade. Salvação e perdição. Entende? Então, dentro desse tabuleiro existem os cavaleiros. E eu sou um cavaleiro da salvação, portador da luz. E quando eu entendi isso, eu falei assim: cara, eu estou disposto a entrar com os 2 pés no peito e não só viver, mas morrer por esse propósito. Gastar energia e se gastar, né? Gastar Exatamente. e se deixar gastar. Exatamente. Luz pro mundo, né? Luz do mundo e sal da terra, né, cara? Eu acho que na prática, quando a gente começa a ver as práticas, os ensinos de Jesus, tava tudo lá, né, cara? É uma observação que eu ia fazer para você, mas você ainda não perguntou qual que foi o meu erro de propósito, então eu vou falar depois que você perguntar. Muito boa essa pergunta. Qual que foi o maior erro da tua vida? É uma pergunta desconfortável. Porque de alguma forma, eu acho Mas que você só vai responder. Então, mas você só vai responder se você tiver consciente, né, porque o que você tá querendo perguntar não é qual foi o maior erro da sua vida, na verdade, né? Mas aí vem uma dica, cara. Quando você fazer isso, né? E não tenha medo não, porque se o cara já falou 1 hora aqui, já era, irmão, vai pro ar. Já se lascou. Eu não deveria estar falando nada disso, mas eu tô falando tudo isso. Porque se o cara trocou uma ideia 1 hora contigo, irmão, você bota ele aqui e fala, bah! Isso tu vai ver que vai ser os cortes que mais vão performar. Porque são as perguntas que as pessoas não querem fazer, que elas mais precisam receber. Entendeu? E aí uma dica, né? Você chega pro cara e fala assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder a primeira coisa que vier na tua cabeça. Pode até ser uma palavra só. Topa, né? Aí você vai falar topa, pum, dá na lata dele. Aí ele vai travar e vai falar alguma coisa. Aí você fala, por quê? Essa é a parada. Mas eu vou começar. Tá, então vamos fazer do zero. Qual foi o maior erro da sua vida? Cara, foi ter me tornado algo que eu nunca imaginei, que foi a ovelha que saiu das 99. Quando eu parei de congregar, Giovanni, eu pensava assim na minha cabeça, né, cara, eu não preciso disso. Ok. Consigo servir a Deus fora daqui. E, cara, saco cheio, irmão, igreja.
irmão, corrupção, e safadeza, e pastor ladrão, e coisas que... Isso daqui não é depreciando, mas se você tá lá, você sabe. Também tem, né? Não é em todo lugar, mas... Você tá louco, cara. Umas coisas que você vê assim, que você não fala. Não é correto, mas é comum. E o meu discurso era esse, né? E era o discurso que eu falava pra mim, mas dentro do meu coração, a parada não era essa, irmão. Era de fato, Senhor, dá-me o que me pertence, entendeu? Minha parte de direito. E porque eu quero ir embora. Essa era a parada, entendeu? Embora eu não assumisse pra mim. E aí, de maneira brilhante, não por acaso, a parada acontece da mesma frequência da parábola, irmão. Você vai embora e quando você sai, você tem um pá. Por quê? Porque você ainda tem. Você tá com a herança, a tua parte tá com você ainda. Né? Exatamente. Só que aí o que começa a acontecer? O primeiro choque que você tem é que existe no mundo uma correção monetária. Entende? Então o que vale na casa do pai, lá fora, é diferente o valor. Entendeu? E aí você começa a gastar. E você gasta, e no começo é muito bom, e você sente prazer, e alguém chega pra você, vai conversar com você, às vezes até os crentes chatos, volta pra igreja, blá blá blá, e você estufa o peito, estou muito melhor agora, você é um manipulado, você é, como é que fala? Você é um escravo do sistema, você não sabe de nada. Só que aí, cara, beleza, isso daí é o que você fala pra todo mundo e tá tudo certo. Só que chega um momento, meu amigo, que aí a riqueza começa a faltar. Bonito, você está falando de dinheiro, irmão? Eu tô falando do patrimônio. O que é o patrimônio? A gente pode falar dos frutos do espírito, mas eu resumidamente digo o quê? Paz, alegria, prazer, sorriso na cara. A aderência aos valores, né? Cara. Vão se distraindo, vão se perdendo. Isso. E aí, mano, chegou um momento, cara, que, pô, eu tinha seguidor pra caramba. Tava até bem financeiramente do que eu tava antes. E eu tava triste. E é diferente do que de estar triste e estar depressivo. Não, tem Porque nada na depressão, meu irmão, eu tava triste. Eu falava, cara, não sei o que lá. E pô, e aí tu toma uma cerveja, não é a mesma coisa. Aí tu fuma um cigarro, não é a mesma coisa. Aí tu pega alguém ali, pô, não é a mesma coisa. E e aí eu ficava me questionando, sabe, Giovanni? Caraca, por que aconteceu? Eu era mais feliz. E na minha cabeça era muito expresso isso. Cara, até, por isso que eu te falei do ano, até aqui eu fui tão feliz. Até aqui eu... E pô, eu não tinha dinheiro. Até o dia que eu olhei e falei assim, caraca, pô, vou comer a comida que os porcos comem. Exato, vou fazer isso, cara. Aí na hora que eu fazer isso, aí me veio aquela parada. Deus, né, mano? Falei assim, pô, é que aqui houve uma ruptura. Porque a gente tá... e pra mim, qual que foi a chave que virou, sabe? A potência do congregar necessariamente e disso de fato eu não mudo meu pensamento, né? Da necessidade salvacional de você pertencer à igreja X, mas eu acredito que o grande impacto é o seguinte: quando a gente fala de business e a gente fala de alta performance, inteligência emocional, sucesso, vencer vícios, blá 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 blá, tudo isso pode ser resumido com duas coisas. E você melhor do que eu sabe disso. Cultura e ambiente. Entende? A partir do momento que você se afasta do ambiente e você não acessa mais essa cultura, tu tem uma queda quando é financeiramente, você tem uma queda de faturamento. Quando é pessoalmente, você tem uma queda de performance. E pra mim foi exatamente isso. E aí, cara, essa virada de chave, né? Foi exatamente o momento que você entende uma coisa que é louco isso, que eu tinha pregado há muito tempo e nunca imaginei viver. Uma vez eu preguei uma mensagem e essa mensagem era a mensagem de Onésimo e Filemon. Eu estava estudando essa mensagem e Deus me deu uma revelação, né? Hoje a gente fala uma chave, que era exatamente isso. Quando o escravo ele sai da casa, ele sai com a grana. Só que a grana acaba. Sempre acaba. E por que a grana acaba, mano? Porque não é nossa, velho. Entendeu? Então aquela alegria, aquela luz, aquele brilho. E sabe o que eu sentia? Eu deixei de ser um cara amoroso, velho. Eu comecei a ser um cara combativo. Eu comecei a ser um cara arrogante. Individualista. Eu comecei a ser egoísta, sabe? Porque aí consome individualidade. Né? Exato, eu comecei a querer atacar. Eu comecei a não preciso de ninguém. E eu não era assim, cara. Eu era amoroso, eu era bom, sabe? E aí quando eu falei, poxa vida, cara. E ali, quando eu entendi isso, né?
E eu falei assim, pô, é isso, né? A maior jornada é o regresso. Porque quando eu comecei a estudar tudo isso, sabe o que eu cheguei? Os caras estão falando de algo que eu já sabia. Só que eles traduzem, só que eles estão traduzindo. E assim, para quem não sabe, é brilhante. É assim, pô! Para quem sabe, é humilhante. Porque você falou assim, pô, cara, eu fui tão longe para falar na casa do meu pai. Tinha tudo. Tinha tudo. Os maiores ensinos estavam lá. No fim das contas, eu acho que é exatamente isso. Eu falo pra Aline, eu falo, cara, eu fico impressionado como as pessoas ficam boquiabertas quando ela ouve, por exemplo, Conselhos de Salomão. Né? Existe eu ainda sou meio avesso a algumas coisas do que é pregar, porque assim, eu acho que se você fala ali do livro das Crônicas, você tem que falar também do livro de Eclesiastes. Se você está falando do meio da vida, fale do fim. Porque você precisa saber se a conta fecha ou se não fecha. Né? Então, a gente que teve acesso ao livro, eu fico boca aberta. E aí, essa é a sensação que você tem, né, cara? Que você vai, caramba, mano, os caras estão falando de uma coisa, mas era óbvio. Exato. E não é óbvio, né? É óbvio pra quem tava lá, né? Exato. E só que aí também veio uma outra parada, que é assim, o Heráclito, ele fala muito sobre o Pantarrei, tudo muda a todo tempo e ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. E isso é muito, muito poderoso, porque assim, quando você vai ler de novo, você não é o mesmo cara. Não. São outras camadas que se abrem. Porque, um exemplo, quando você é garoto, você lê Provérbios, sei lá, você tá pensando em pregar, você tá querendo um gatilho ali pra bater na galerinha. Irmão, chega uma hora que você tá lendo pra você. E aí, pô, e aí você fala, caraca, pô, o cara, aquele que quer ser rei. Pô, eu e você não seremos reis, o Brasil não é uma monarquia. Mas no seu business, você é rei. No teu programa, você ocupa uma posição de reinado. Você é o mandante. Você é líder. Aí você, ele tá falando líder. Aquele que quiser ser líder não pode amar muito vinho. Putz, caraca, irmão. Irmão, se eu for líder, eu encher a cara, eu tô... E a sobriedade? Foi pra onde, né, cara? Aquele que quer ser líder, ele não pode ter o amor de muitas mulheres. E, cara, então quer dizer que se eu quiser prosperar essa vida de ficar indo pra baladinha, pegando as menininhas... Monogamia, irmão. Não rola. Não tem conversa. Entendeu? É boa prática. Exato, pô. Ninguém pode servir a 2 senhores. Caraca, irmão, eu não consigo ter foco híbrido. Não dá pra ter foco híbrido. Não, eu sou focado. Beleza, como é que você é focado? Cara, de segunda a sexta eu como ali arroz, feijão, saladinha, blá, blá, blá. Irmão, final de semana eu já acordo com a pizza, tá desse tamanho. Que delícia, que delícia. Mano, a alta performance vai exigir de você esse nível sacrificial. E até tomando esse exemplo, cara, uma chave que tu falou sobre a comida, né? O que é a comida pra mim? E assim, uma chave que virou na minha cabeça em relação à alimentação é que assim, eu tinha muito essa parada assim, dieta, restrição, punição e algo aversivo. E aí dá certo. Acho que uns 3 meses mais ou menos você consegue fazer uma dieta totalmente restritiva. Você consegue, obviamente, diminuir os números, só que aí vem um rebote. E no rebote, irmão, você salta para mais do que você pesava. É o carrinho de flexão, né? Você desconta. Bum. É uma paulada só. E aí o que mudou, cara? Foi quando eu entendi que não era sobre a dieta. Era uma reeducação alimentar. Forma de viver. Exato. Então, assim, quando eu comecei a me alimentar direito, é loucura que eu vou te falar, mas eu nunca comi tão bem, cara. Óbvio que eu tenho a melhor cozinheira do mundo, eu cozinho muito bem. E aí, eu sempre cozinhava, um dia minha esposa foi fazer uma comida. E, irmão, quando ela fez, eu me senti humilhado. Humilhado. E fiquei com raiva dela. Falei, como você escondeu tudo isso? Tá doido, pô. Tanto minha filhinha adora comer. Às vezes, papai cozinha, papai faz uma comida. E aí, qual que foi a parada, cara? Pô, eu comecei a comer frutas. Eu gostava muito de doce. Cara, frutas. E aí, quando você come algo, não é que talvez não seja tão saudável assim, você pode comer isso de maneira estratégica. Uma vez na semana você come uma pizza, cara. Uma vez por semana você come ali o seu hambúrguer. Seu corpo não precisa do carbo. Exato. Faz isso na hora da recuperação de carbo, de forma inteligente. Né, cara. E assim, e outra, é saber usar ferramentas. Eu até um exemplo que eu dou pra você. Quando eu tô com muita fome, treino de perna. Quando eu tô com muita fome, eu falo assim, cara, eu preciso de mais volume. Então eu entendo ali que 100 gramas de arroz tem a quantidade de calorias que 175 gramas de batata me dão.
O que eu faço? Eu pego a batata, que é menos calórica, corto ela, tempero ela, faço na air fry, batata frita, maior volume, satisfação, delícia. taxa calórica mesma. Então você vai começando a entender isso. E aí quando você une isso ao treino, a alimentação e a hidratação, aí tem um quarto pilar que é o sono regulado também. Dormir bem. Pra gente falar isso, a gente vai precisar só de um outro programa, cara. Meu Deus do céu. Porque E eu o sou, sono... eu sou um alvo dos que dormem mal, né? cara, é quando difícil, sono né? Você sabe que eu escolhi regulado é outra desmamar vida. da medicação? Escolhi... E aí, como foi? Cara, é assim, eu não sou a mesma pessoa de que quando precisou da medicação sofria. Eu tenho um sofrimento menor. Mas eu acho que, não estou dizendo que as pessoas devam fazer isso de forma voluntária, eu acho que isso tem que ser muita consciência. Mas me ajudou bem. Mas se você fizer qualquer caceta dessa e não comer melhor e não treinar, não funciona. Depende do como você queima a energia que você tem, a qualidade de queima de energia. O seu e metabolismo. Gás, não tem jeito, cara. Então, assim, treinar, o esporte, a soma de todas as coisas me fez estar livre. A Aline, ela estuda muito neuroarquitetura. E de vez em quando surge nos grupos lá algumas coisas e ela estava falando da potência da corrida. O que a corrida causa no organismo, alguns estudos. E tem um estudo que foi levantado lá no grupo que fala que correr retarda em 9 anos, uma boa corrida tem o poder de retardar em 9 anos o envelhecimento das suas células. Uma corrida bem feita. Agora você imagina você fazer isso todo santo dia, o que você não vai retardar? Ou quanto de saúde vital você não vai acrescentar na sua vida, cara? Que louco isso, né, meu brother? E você tá falando exatamente um hábito. Hábitos atômicos, né? Pequenos hábitos desdobram grandes hábitos. Exato, e muda mesmo. Eu vou te mostrar aqui, ó. Cara, só te cortando. Você pegar a abertura do programa, você vê a minha cara. Eu vou pedir pro Gui pôr aí. Você vê a minha cara na abertura do programa e depois você vê a minha cara agora. Você é louco, cara. A minha cara ela tinha que ser vista em como que é? Quando enche a tela é full screen, Gui? Se você botar. Minha cara ela é em full screen. Sem botar em full screen. Agora ela tá em widescreen, assim, mesmo que não coloque full screen. Porque olha, eu vou falar assim, ó, eu tô vendo até minha. E é bom, né, cara? Aí, ó, se liga. Rapaz do céu. Ó. Mas você secou bem, viu, Fio? Isso é o quê? De quanto tempo pra cá? Mas esse progresso aqui, assim, de uma foto para outra, tem 1 ano e meio mais ou menos. Só que de resultado, eu comecei a ter um bom resultado dentro de 3 meses, cara. 90 dias porque bom, né? eu treinava. Só que eu era muito tolo. Aí vem o nível de consciência. Então, por exemplo, eu ia lá no mercado e aí eu comprava lá pão Nutri, não sei o que lá. Só que eu não entendia se aquilo era... Pra mim era o pão integral. E aí, um pão, ó, a loucura que eu vou falar agora. Um pão daquele, esses dias eu fui mostrar pra minha esposa. Eu falei, meu bem, vem aqui ver, porque eu não perdi a peso. Um pão daquele, que era o Nutri, não sei o que lá, só um pãozinho daquele tinha 210 calorias. Um pão francês tem 60, 80 calorias. Cara, e sem vender como light. Eu comia 2 daquele, com um pouquinho de pasta de amendoim, que não tem nada a ver com emagrecimento. Entendeu? Então, aí quando você vai adquirindo essa consciência, aí vem interesse, estudar e etc. E aí, gostei da parada e comecei a de fato gostar daquilo ali. E aí eu fiz um protocolo chamado modo caverna, que resumidamente eu ia ficar 3 meses fazendo live todo dia, sem errar, banho gelado todo dia, independente. Mas o banho gelado deixa você rico? Não, banho gelado para mim é me colocar em uma posição desconfortável para que quando as outras vierem, eu já esteja atento. Não confortável, mas eu já esteja preparado. Banho gelado todo dia, fazer uma quantidade de dinheiro lá todo dia. Então, eu tinha uma meta pessoal. Não que o foco fosse a meta, mas eu tinha uma meta pessoal, fazer grana todo dia. Oração devocional todo dia. Tempo de qualidade com a minha família todo dia. Criou o cronograma e foi. Isso, exatamente. Tanto que tem aqui a Live Cafeína, é exatamente essa documentação. Já vou pegar o gancho, a gente tá caminhando pro final. Me fala, onde que a gente citou que você criou uma das maiores, ou a maior plataforma de inteligência emocional do Brasil, cara. Método MFB. Como chama? Onde que as pessoas acham? MFB, que curiosamente é a mesma sigla do meu nome, Marcos Felipe Bulhões. Tem um Felipe no meio. Cara, eu só reparei isso, acho que quase 1 ano depois, você acredita?
Que a menina chegou e falou assim, caraca, muito massa, pô, que é a sigla do método é teu nome. Aí eu, não é, né? Quando eu li, eu falei, uau, cara, verdade. Que é método faixa branca. Por quê? Um dos caras que eu treinei e eu mentorei ao longo dos anos foi o Anderson Silva. Inclusive, se ele puder, pesquisa aí a matéria, tem a matéria do Globo e tal. Eu fiz uma mentoria com o Anderson Silva. E, pô, detalhe, há anos atrás, tem um post, anos atrás eu tava ali defendendo ele, chorando porque ele quebrou a perna e perdeu. Porra, que Anos dó. depois eu me torno mentor do cara, velho. Entendeu? E um dos princípios da alta performance é o seguinte: qual que é a faixa mais difícil de todas? Não é a preta, é a branca. É a de entrada, né, cara? É, cara, porque a branca, a maioria da galera para na branca. A maioria da galera desiste. E aí, uma vez conversando com um dos mestres, né, do jiu-jitsu, eu perguntei qual que é a faixa mais difícil pra você. Ele é a branca. Eu falei, por quê? Porque na branca eu só apanhei. Você não tem ferramenta pra se defender. Mas eu não desisti. Legal, Pô, mano, irmão, aquilo ali virou. Falei, cara, é o coisa. A branca, meu. Eu apanhei, mas eu não desisti. E a partir do momento que eu não desisti, eu entendi. Eu falei assim, cara, não é sobre bater, é sobre o quanto você consegue resistir e progredir. E aí, o método faixa branca tem exatamente esse princípio, que o primeiro passo, ele não vai te levar para onde você quer, mas ele vai tirar de onde você está. E o que é o lugar que você está? Nível de consciência baixo, falta de inteligência emocional, falta de repertório cognitivo comportamental para você se relacionar, para você se comunicar, para você ter sucesso pessoal. A partir do momento que você toma a decisão de iniciar essa sua jornada do herói pessoal, aí sim você vai, dentro da plataforma, você vai ter todas as ferramentas para que você consiga alcançar essa melhor versão saindo dessa faixa branca. Só pesquisar aí ou clicar no link que está aí, marcosbulhões.com.br, vai aparecer lá, seja membro, clica lá, qualquer dúvida que você tiver. Além disso, você tem acesso ao e-book desse livro aqui. Legal. Certo? A todos os treinamentos que a gente tem disponíveis. E basta a galera clicar e acessar. E tuas redes? Marcos Bulhões. Arroba YouTube, Marcos... Instagram, TikTok, todas as redes, Twitter, Kawaii, tudo que tiver aí, Marcos Bulhões. Legal, muito bom. Obrigado. Tamo junto. Obrigado por você estar aqui. Eu tenho certeza que tem uma coisa que ficou na minha cabeça, que você mandou uma cartinha dizendo que você perdeu o seu maior presente. Presente se dá em vida, e Deus deu um presente pro seu pai em vida, que foi você, cara. E acho que deu um presente para nós também. Eu espero que você siga com a sua missão, seu propósito, com as suas novas ideias que vão vir, vão dominar muito esse mercado aí que precisa de ajuda, e com certeza você é um agente ajudador. Obrigado. Tamo junto. E agora, antes da gente encerrar, eu tenho uma bomba aqui. Uma bomba. Eu topei e vim aqui pra falar isso na tua cara, irmão. Fala na minha cara. Desde o momento que eu conheci, você sempre foi um cara que eu tive muito carinho, desde da primeira vez que eu vi você, cara, sempre tive muito carinho. Então sempre que eu sabia ali, a gente era muito pobre, não tinha recurso para se locomover. Meu amigo. E ali, Nem cara, me fala. o pessoal falou assim, caraca, pô, o Giovanni vai estar ali, aí pregava, então eu conversei com o Paulinho e tal, o Paulinho também se tornou, né, um grande admirador. Paulinho Machado. Do seu ministério. E aí, cara, eu lembro de dois momentos ligados a você. O primeiro momento foi de um congresso que tu pregou e tu me deu tua Bíblia. Não sei se tu vai lembrar disso daí. E aí tu me deu a tua Bíblia. Tu falou, cara, Deus ele tem um propósito na tua vida e tá. E tu me deu a tua Bíblia. Aquilo pra mim foi muito significativo. A partir daquele momento, tanto que eu estudava muito, lia. E eu lembro que quando tu parou de congregar, tu postou uma frase. E eu... Pô, cara, a galera me mandou e tu, resumidamente ali no Facebook, tu falou assim, gênio mais escravo. E essa foi uma frase exatamente do programa com o Nelson Aprígio. Foi exatamente naquela época. E eu fiquei chateado contigo, cara. Fiquei muito chateado. Falei, pô, cara, assim, é um cara que, na minha concepção, naquele momento, pô, o Giovanni tem muito mais potencial que eu, cara. Tem muito mais criatividade, tem muito mais... Por que ele ia falar isso em relação a mim, sendo que eu sou um cara que amo ele, que gosto dele? E aquilo ficou no meu coração. E eu falei, poxa, cara. E aí quando o Paulinho falou assim, cara, o Giovanni te convidou e tal, tu participar, eu falei assim, irmão, eu vou lá. E eu vim aqui só pra dizer isso, irmão, que eu perdoo você, né? Peço Obrigado. perdão também por alguma coisa. Eu acho que... Não, deixa eu terminar agora, porque agora é minha vez. Fala que eu te escuto. E assim, cara, tu é um cara muito bom, mano. Assim, não em relação àquilo que tu faz, mas em relação àquilo que tu é, né? Tua essência, teu coração. Então eu fico muito feliz de
poder minimamente contribuir com esse propósito. Obrigado. E dizer a você que durante todo esse tempo o carinho que eu tinha no meu coração por você sempre existiu. E é isso, irmão. Conta comigo. Precisar também. Hoje, cara, lembra do vislumbre que a gente falou? Eu vivi o meu. Eu tive o meu também. Eu tive o meu, só que diferente, eu não tive mentor. Até hoje eu não tive. Eu tive um mentor num livro só. E eu tive muitas perdas por tentar falar uma verdade, mas a verdade desconectada daquilo que realmente pode ajudar. Então, quando eu falo que hoje eu consigo te servir, é porque eu consigo te servir. Quando eu consigo escutar a tua história, que eu consigo escutar a sua história, é porque eu já perdi muita gente, irmão. Eu perdi muita gente. Algumas recuperáveis, como aquilo que a gente está fazendo aqui, outras não voltam. Outras não vamos ter tempo para fazer isso. Eu não, e assim, qualquer verdade que não ajude ninguém, do que vale? Então, assim, no fim das contas, eu peço perdão se de alguma forma eu te feri. E peço agora, humildemente, pedindo perdão se eu te feri de alguma forma. Mas olha que coisa complexa e paradoxal. Da mesma forma que eu te firo, é na tentativa de ajudar, de falar, cara, sai, Sempre. não faz isso, não. Mas eu não tinha um instinto que eu acho que hoje está muito mais aflorado, que é esse instinto mais, que a gente fala pastoral, mas é paternal. Exatamente. Esse cuidado com as pessoas, que hoje como líder, pai de uma família de alguma forma ali, que é muito mais complexo, cara. Então, assim, um menino fazendo coisas de menino. Então, assim, o meu compromisso é que eu tente talvez não errar da forma como eu errei. E graças a Deus que ele me permite de alguma forma ciclar novamente isso aqui, a gente poder se aproximar e puta que pariu. E sabe o que é melhor? Agora é minha vez de falar, que nem você falou. É minha vez. Sabe o que é melhor? Eu te conheci numa época que você não era famoso. Então eu não tenho interesse em nada que você tem ou que você tem. Eu falei que você era talentoso antes de Marcos Bulhões ser uma marca, não somente ser uma pessoa. Isso é o que me deixa. E como sempre, eu nunca fui. Uma das coisas que eu nunca fui foi interesseiro. Então, da mesma forma, assim, se eu puder ter você mais tempo na minha vida, na vida da minha família, pra mim vai ser um presente. Não pelo que você se tornou, mas pelo que você já era ali, só precisava florescer. Flourishing da psicologia positiva, né? Florescimento. Então, obrigado. Fala aí o que você quer falar. Não, depois já me fudeu mesmo, já falou, já. Não, é verdade, isso que tu falou sobre essa parada de liderar, né, do paternar. Você acredita, Giovanni, que foi uma coisa assim que... E agora sim, abrindo o jogo mesmo, geralmente seria uma parada que eu ia falar, sei lá, numa mentoria, em algo fechado, mas até para celebrar isso daqui, o nosso programa, o nosso momento, nossa amizade. Cara, você sabe qual foi a virada de chave da minha cabeça que mudou meu negócio, que mudou meu posicionamento, minha vida pessoal como um todo? Uhum. Foi no dia, cara, que eu entendi uma parada que eu recusava muito, que aí vem a parada... Todo mundo chega na gente e fala, ó, você tem um chamado de pastor, não é assim? A irmãzinha do toque, nossa, você manda ela não toque, pode um menino com o louco. microfone na mão, ela tem um... Eu não vou dizer, ela tem uma fantasia, você tem um... E eu ficava com aquela parada na minha cabeça, mano. Eu falava, cara, esse negócio... Durante muito tempo vinha esse negócio, pastor. Eu falava, caraca, eu não tô na igreja, irmão. Pastor, nada a ver. Irmão, um dia Deus falou comigo, cara. E que eu olhei pra minha empresa, olhei pros funcionários, olhei pros depoimentos, olhei pro faturamento. Deus olhou e falou assim, é o seu ministério. É isso aí, meu brother. E, irmão, aí sabe que e aí qual que vem a virada de chave? Heróis da Fé tu já leu, né? Sim. George Miller. Sim, Heróis da Fé, ser publicado pela CPAD. George Miller. A história de George Miller é incrível. Que ele orou a Deus para ter um grande orfanato, para cuidar de milhares de crianças e milhares de pessoas. E Deus, ele deu tudo que ele pediu, cara. E aí ele tinha patrimônio, ele tinha espaço, ele tinha recurso, ele tinha matéria-prima e ele não tinha ninguém. Ele falou, caraca, pô, mas eu não tenho ninguém. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Aí ele se deu conta do leve desvio que ele teve dentro das orações, que foi o quê? Não orar pelo povo. Me dá o povo, né? Exato, ele começou a me dar o povo. Me dá o dos povo, órfãos, né, cara? Exato. E aí, meu amigo, irmão, no dia que eu... Pô, cara, que eu vou começar a orar pelos meus clientes. Mano, eu tô falando assim, é bizarro. Eu vou falar isso, vai ter gente que vai fazer isso só pra aumentar o faturamento, tá tudo bem. Eu tô falando do aumento de 35% de faturamento bruto. Assim, violento.
Da pessoa falar, cara, no momento X e eu conheci, cara, o método transformou minha vida de uma maneira e eu chamei minha amiga e etc. Então, assim, todo o líder, ele tem exatamente esse chamado. A liderança é um ministério. Você já leu o livro de Jó, né? Já. Quando Jó, quando Deus dá testemunho de Jó a Satanás, ele fala assim, homem íntegro. Escutei você pregando essa mensagem, fiel, inclusive. né? Eu tenho um esboço ainda. Desvia-se do mal. Pra mim é o livro mais genial que tem dentro do. Depois de Jesus encarnado, né, cara? Se você pega o capítulo 1 de Jó e o capítulo 42 no final, qual era a diferença? Jó vivia os bons comportamentos pra dentro da sua casa. E quando que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Então, faça tudo de bom para dentro da sua casa até alcançar as outras casas. É o princípio do transbordar, né, cara? Um copo cheio, ele começa a derramar e pegar os outros pontos. Vamos parar? Que senão daqui a pouco a gente vai começar... Não, é isso, mas nós abrimos... Mas agora ele vai pagar o almoço. Eu vou pagar o almoço. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Dívida paga. Mas quem tá milionário é você, gente. Então, Marcos, obrigado, cara. Tamo Deus junto, abençoe. Galera que tá aqui com a gente, que assistiu essas 2 horas e 25 de episódio, que eu acho que correu que nem água. Foi maravilhoso. Pensei que tinha dado 1h30, pô. Voamos Já aqui, falaram o duas, Gui, caraca. a equipe, a Aline, Mari, que tá todo mundo, meu time, que tá se desdobrando pra fazer isso aqui acontecer. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, se inscrevam no nosso canal, nas nossas redes, eu já não tenho mais palavra por tudo que aconteceu aqui hoje, que seja um presente para cada um de vocês, que vocês façam um bom uso desse conteúdo, afinal de contas aqui a gente não tá à toa, a gente tá de propósito, é intencional que isso de alguma forma sem querer aconteça propositalmente, tá bom? Muda a sua For You, lembra que eu te falei lá no começo, segue, ativa a notificação, curte o vídeo e já era. Tchau, até a próxima.